Cara, quando eu fazia faculdade, ainda no bacharelado, tinha um professor de psicologia que ele dava festinhas de parapsicologia. E nessas festinhas ele dizia que ele ia ensinar os alunos a terem poderes, desenvolverem seus poderes parapsicológicos, que seria ler mente, ter algum tipo de intuição do futuro, de você poder conversar através de telepatia, ter visão extrasensorial, né? Aquela visão que você sai do seu corpo e tal. Isso parece uma desculpa muito elaborada pra uma suruba. É, exatamente. Esse professor passou a rola na faculdade inteira com esse papinho. Então, se você tem um professor aí de psicologia dizendo que dá festinhas de parapsicologia, galera, muito cuidado. Vai com os amigos, um pé atrás, aliás, 2 pés atrás. Vai que nem... Como é que é o bicho que tem os 2 pés virados pra trás? Curupira? Isso. Vai com o cu de curupira, cara. Vai pronto pra dar pro pé. Olha só, isso não existe. Não existe. Isso melhora se você imaginar o cara parecido com o Padre Quevedo, assim. Rapaz, eu realmente me pergunto como tem... Eu até entendo, porque... Eu não vou criticar não, enfim, deixa pra lá. É porque, sabe como é que é, né? Se eu falar, não sei como tem gente otária que cai num truque desse aí, mas... É porque quer cair, velho. Porque tá louco de vontade de pegar o professor pra depois falar pra todo mundo que pegou o professor. É aquele professor descolado, que tá sempre saindo no barco aluno, aquele professor que todo mundo gosta. A pessoa tá doida. É um jogo de cartas marcadas, Jacaúna. Uma pessoa fala que quer, a outra fala que não quer, e no final todo mundo se quer, cara. Mas o problema, Lucas, só pra gente contextualizar que tem gente que é realmente boba, é que eu conheci uma pessoa que caiu acho que 3 vezes no golpe do caminho do Faustão, sacou? Na época que era pra comprar cartão de pré-pago de telefone pra passar por número de telefone pra presídio lá. Porra, 3 vezes a pessoa caiu no mesmo truque. E detalhe, na segunda vez a pessoa passou pro pai e o pai caiu no truque. Falei, caralho. É de família, no caso, né? E, infelizmente, parapsicologia é um daqueles assuntos que a gente... é muito maneiro, mas tem muita gente que se aproveita do fato que ele é muito maneiro, né? Então, é mais um daqueles assuntos que a gente tem que dar sempre aquele alertão, né? Cuidado com o professor de psicologia que dá festinha pros alunos. Cuidado, galera, cuidado. Na Unicamp tem um professor que dá aula de quântica. E ele acredita em espiritualidade quântica. É meio pesado. É pra você ver que formação acadêmica não quer dizer muita coisa. Não, eu fiz uma tweetada recentemente sobre... Tem que acabar a lenda de que fez faculdade e a pessoa é automaticamente inteligente e esperta, sabe? Não, às vezes só era esforçada na faculdade mesmo. Totalmente. Mas, gente, então o que a gente faz? A gente vai falar hoje sobre parapsicologia. Cara, é um tema que eu particularmente acho extremamente misterioso. Apesar do mundo de fraudes e de pessoas tentando enganar outras pessoas, mas é um assunto que é muito interessante, mano. Porque, beleza, a gente tem aqui no Brasil essa coisa de, viu um fantasma. Ok, a gente tá lidando aí com uma nação super espiritualizada, né? Que acredita muitas vezes em reencarnação, então isso aí é lugar comum, né? Até galera que vê ET. Só que tem um meio termo aí que você não consegue entender muito bem o que tá acontecendo, parece tudo muito incrível, muito inacreditável. E isso é o terreno da parapsicologia. Mas a gente vai comentar muito mais sobre ela logo depois da vinheta. Então, sobe aí, Murilo. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial e hoje vamos entrar nesse lamaçal terreno parapsicológico. E eu sou André Fernandes e para me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo professor de história,
Rafa Jacaúna. Gente, eu toda vez que eu, assim, ó, concentro, tento chamar as pessoas pra entrar na minha live, mas eu não consigo, eu tenho que treinar mais esse meu teste parapsicológico. Não, para. De novo, não. Todo episódio agora essa merda. Vai pra lá. Não, o episódio passado eu não fiz isso, não. Porque você não tava? Eu tava um arrombado. Aquele episódio, o episódio do Disco Voador, eu falei o outro episódio que eu gravei, né, Andrei? Não o outro episódio que você lançou. Tá bom, tudo bem. Andrei, Tá atenção. Temos aqui também nosso queridíssimo corongado Lucas Balaminuti. Olá, galerinha. Será que vocês conseguem ler o que eu tô pensando agora? Obviamente. Na Garota Reptiliana. Eu chuto putaria. Eu chuto gerar na cadeira e cantar. E temos aqui também nosso queridíssimo Marcos Keller. Eu não tenho problema nenhum se você praticar alguma coisa, desde que você não fale que essa coisa é outra coisa que ela não deveria ser. Então, toda coisa tem que ser a sua própria coisa e não outra coisa. Ah, tá. Eu tô confusa. E temos ela aqui também, nossa queridíssima cética, Jay. Oi, deixa eu te perguntar uma coisa, André. Eu posso falar uma frase que eu acho que, tipo, é do Carl Sagan? Você pode falar muitas frases, aí a gente faz um podcast. É isso aí. Não. É que, tipo, eu acho que representa muito sobre o que a gente vai falar agora e dar uma elucidada, sabe? Claro, por favor. É um trecho do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, e ela diz mais ou menos assim: a ciência, ela tá longe de ser um instrumento perfeito de conhecimento. Ela é apenas o melhor instrumento que temos. A ciência por si não pode defender linhas de ação humana, mas certamente pode iluminar as possíveis consequências de linhas alternativas de ação. Então, eu acho que vai bater muito com o que a gente vai falar hoje da parapsicologia e sobre como a ciência sempre está tentando contestar todas as provas, entre aspas, que ela apresenta. Então é isso aí, mano. E, cara, a parapsicologia, como o termo sugere, né? Ela vem de um campo de estudo que é muito conturbado, né? Então, quando a gente vai falar, existe um termo, um momento oficial, uma parapsicologia organizada? Eu diria que não. A gente tem algumas sementinhas dessa coisa da ciência, né? Um termo super pseudocientífico e que tem como proposta você, enfim, investigar fenômenos que a gente não consegue explicar, né? Posso dar uma elucidada nessa parada de ser ou não ser ciência? Claro. Então, existem jornais, periódicos acadêmicos, com revisão de pares, com um certo nível de seriedade até surpreendente sobre parapsicologia. Desses que existem, eu destaco Australian Journal of Parapsychology, Crisis in Parapsychology, International Journal of Parapsychology. E esse nome tava em francês, cara. International Journal de Parapsicologia. The Journal of Parapsychology, Parapsychological Review e Research in Parapsychology. Então tem uma galera realmente empenhada em fazer ciência com parapsicologia, sim. E se você lê os artigos científicos desses periódicos, eles são tentativas de experimentos de teste duplo cego, são controlados laboratorialmente, tem participantes aleatórios, randomizados, como deve ser, eles têm revisão de pares, ele tem publicação de uma certa forma de volume científico. A diferença é que esses periódicos, eles não são legais, eles não são interessantes do ponto de vista de quem curte parapsicologia. Por quê? Porque você vai ler esses papers, e os papers, eles são assim, métodos para você entrevistar a pessoa que teve experiência parapsicológica quando era criança. Então tem lá todo detalhado a forma com você deve falar com uma criança, como você faz pergunta para a criança sem que ela dê a resposta que ela acha que você está buscando, como você trata o viés da criança, o medo da criança e tal. E de parapsicologia mesmo, de poderes da mente, tem pouco, né? Então tem muita metodologia, tem muita análise estatística, e tem pouco resultado legal que vai falar, olha, essa pessoa teleportou, olha, essa pessoa leu a mente de outra, olha, essa daqui adivinhou o futuro. Então, a ciência de verdade que tem por trás da parapsicologia, ela não chega a ser interessante, porque ela não é sensacional. Eu gosto desse assunto porque ele é muito semelhante a vários pontos. Por exemplo, você está falando que esses papers sérios, mais embasados, eles são chatos pra caralho, basicamente, não dá um hype maneiro. É igual a ciência normalmente é. São chato pra caralho, aí você vai... Calma lá. Calma aí que eu tô falando agora, não me interrompa. Ora, educação aqui. Então assim, quando você vai ver lá, caralho, a foto da porra do buraco negro, foda-se, é chatão. Aí tu tem que... Eu tô me sentindo ofendido. Aí tem que fazer os caras fazer aquele design show de bola, bonitão,
bonitão, tal. Ah, foto da nebulosa, não sei o que. Aí, porra, que bosta. Aí vai lá, o cara colore, faz tudo bonito. Aí tudo, nossa, que lindo. Então, assim, a ciência, uma grande parte, não tem nada fantástico. Os trabalhos são muito pé no chão. Não tem nada assim, né, tal. Nada bonito pra você ver na hora. Aqui, ó, o LHC, aí tu fica lá olhando o LHC, aí não vê nada, cara. É só porra de um chapolhão gigante mesmo e, porra, não. Tem que ir lá no gráfico do computador fazer todo o show-off pra tu ver como ele funciona, pra mostrar pras pessoas como é que ele é. Então, assim, é mais ou menos isso. Essa parte da parapsicologia realmente é chato, mas é necessário pra você chegar nesse viés científico. É uma ciência relativamente jovem, então tem que ter a parte chata, mas tem que ter a parte show-off também. O problema não é a parte show-off, o problema é a parte da galera que vai na maldade pra comer a garotada, entendeu? Posso defender agora? Eu não ataquei não, mas pode. Salva esse podcast, pelo amor de Deus. Porque assim, é o seguinte, eu entrei no embate desse com a minha orientadora, porque eu entro muito em conflito. Eu já desisti do FGW, que é o meu departamento, não, é educação, que é o meu de origem, né? Eu entrei no FGW e depois eu fui pra educação. E eu consigo ter um pouco mais de debate, obviamente, dentro da educação. E eu tenho muitos conflitos com os meus professores em relação à prática e teoria. Em determinado momento, eu fiquei, assim, muito chateada com a academia, porque a academia, ela não é acessível para o resto da humanidade. Então, ela fala uma linguagem da qual não é acessível. E isso me deixa muito para a vida, entendeu? Porque o meu trabalho, o que eu quero fazer é trazer a física de uma forma do cotidiano. A física, ela tá presente no dia a dia. A gente não precisa falar de física para falar de física. E ela não precisa ser medonha e aterrorizadora, você entendeu? Então, eu peguei e tava falando isso com ela. Olha, muito lindo tudo isso que você me fala em questão da teoria, vocês falam bonito, mas quando eu entro numa sala de aula, não é isso que acontece. Ela virou pra mim e falou assim, olha, eu entendo o que você quer dizer, eu entendo também a sua frustração da diferença entre teoria e prática, porém, sem essa teoria, você nunca ia ter nada do que você usa dentro de sala de aula. E daí eu parei e falei assim, você tem que entender que você faz o intermédio entre a academia e entre o público. Então é isso que a gente tem que entender. A gente não pode excluir totalmente a academia e o que ela faz. Pode ser chato? Pode ser chato. Pode ser 100% pé no chão? Pode ser 100% pé no chão. Mas é isso que te dá embasamento para você levar para outras áreas. Você entendeu? É disso que faz a ficção científica ser tão interessante. É você pegar a teoria e extrapolar a ponto de ser vendável, você entendeu? Então, tipo, é necessário, é chato, tem que colocar dentro de programa. Eu particularmente odeio programar as coisas, odeio, mas é isso que dá embasamento para eu ter certeza do que eu tô fazendo, assim, entendeu? Então, é isso que a parapsicologia tenta buscar e sempre entra em contraposição com a ciência, de que não dá certo, porque a gente dá tanto tempo nesse método científico, aí, né, são vários métodos científicos que a gente tem, para conseguir ter embasamento do que a gente está falando, você entendeu? Você tem que ter verdade do que você está falando. Eu concordo com você que a academia é chata, porém a gente precisa dela para fazer o intermédio. Eu entendi e obrigado por ter dado razão. Muito obrigado. Não, é que você falou como se fosse uma forma... Eu também atacava a academia, eu também achava chato, eu também achava de uma forma excludente, que não aceitava as outras pessoas. Só que as pessoas precisam entender que a gente precisa disso para poder ter embasamento no que a gente fala. Eu concordo com o seu final, não concordo com a forma que você atacou a academia como eu atacava e minha orientadora me colocou os 2 pezinhos no chão. Só não concordo contigo com a parte de ataquei, porque eu também tô na academia, eu fico puto do mesmo jeito que você e não ataquei ela. Eu disse que ela é assim porque ela é assim. Mas, gente, o que eu tava comentando desses periódicos de parapsicologia é que falta pra eles uns resultados mais legais, assim, uns resultados que mostram pra essas outras áreas, pra própria área de psicologia, que tem tantas sub-áreas, né, que a parapsicologia existe. Porque ninguém conhece esses periódicos, cara. O nível de inscritos deles é muito baixo. Quase, tipo só uma galerinha, assim, que escreve pra eles mesmos, praticamente, assim, sacou? Sim. Tem uns pequenos focos, assim, que a galera escreve pra eles mesmos. E por causa disso, por ter pouca verba também, parece que eles escrevem muito mais sobre métodos, sobre como eles fariam os experimentos em vez de realmente fazer os experimentos, como você diferencia evidência analítica de evidência restaurada, por exemplo. E é uma pena, porque eu comecei a ler um pouquinho mais sobre eles, sobre os papers que eles publicam, e, cara, parece promissor.
Seria legal se tivesse uns experimentos mais pesadões, assim, umas descobertas mais grandiosas, assim. Mas talvez até por eles tentarem não ir pela viés mais sensacionalista, muito dificilmente isso vai acontecer, né? Deixa eu fazer uma pequena intromissão aqui. Porque assim, eu tô gostando muito desse papo e eu acho que ele é super necessário e são coisas que a gente, na verdade, tá trazendo pra frente algo que provavelmente ia surgir em algum momento do podcast. Que é esse velho embate do beleza. A ciência é ciência pra todo mundo? Tipo assim, a ciência é muito chata e os parapsicólogos são muito loucos, né? E tipo, o mundo freak geralmente tá no meio disso aí de alguma maneira, né? Só que eu gosto de pensar, estudando pro criptologia, eu tô pegando uma série de especialistas e lendo um monte de coisa de academia com relação à ufologia, e eu bati com um cara que ele fala o seguinte: o cara é acadêmico e ele estuda o fenômeno UFO por parte dos seus estudantes, né? Ou seja, os ufólogos, né? As pessoas que estão ali, os especialistas, vamos colocar assim, que estudam ali aquela área, né? E uma frase que me chamou muita atenção dele foi que, segundo a visão dele, no dia que desceu o primeiro disco voador, a ufologia acaba. Porque grande parte de todo esse hype, esse fuzuê, essa coisa que as pessoas colocam em volta, não, porque a academia, ela não tá e tal. Beleza, ok, mas essa galera geralmente, e eu não tô querendo generalizar todos, né? Mas você encontra por padrão, na maioria dos casos, pessoas que estão ali pela ficção científica da coisa. É o mistério, Andrei. É o mistério. A pessoa precisa do mistério. Tem que ter um mistério, uma conspiração, um segredo. É ela que sabe a verdade, entendeu qual é? Sim. Tanto que... O dia que sumir isso daí, acabou a ufologia. Sim, tanto que esse cara coloca exatamente isso. Ele defende que a ufologia hoje, ela é uma ciência dos segredos, né? Precisa manter um pouco disso, né? Quando você coloca tudo à prova e você deixa a parada nua e crua da maneira como ela é, e eu transporto isso muito para esse estudo de parapsicologia. Por exemplo, aqui, o Padre Quevedo, que a gente tem um episódio, vou deixar no link do post que a gente chegou a comentar dele, foi na época que ele tinha, infelizmente, falecido, e ele sempre foi um personagem muito folclórico da cultura popular brasileira, porque ele sempre aparecia nos programas para desbancar os falsos médios, né? Os falsos... a galera charlatã, né? Parapsicológico. Ele tava sempre ali. Só que engana-se quem acha que ele não era crente de algo. Ele era o padre. Ele era padre. Né? Mas às vezes as pessoas esquecem disso, né, mano? Quem tem tanto padre aí no Twitter aí que parece que é ateu? Só pra adicionar uma coisa do padre, eu tava vendo os vídeos do Padre Quevedo no YouTube, tem vários dele falando sobre parapsicologia, evidentemente. Uhum. E o cara tá entrevistando ele e o cara pergunta pra ele se ele é padre ainda da Igreja Católica e pode fazer missa. Aí ele olha pro cara: não só eu posso fazer missa, como eu faço frequentemente, já fiz missa até em avião, eu sempre ando com minha maleta, eu sou um padre reconhecido da Igreja Católica, não tem nenhum problema e recebo apoio da igreja no meu serviço. Que aí ele vai falar que é um serviço fundamental, inclusive ele vai dizer que a igreja, ela recomenda que os padres tenham formação em parapsicologia para justamente desmistificar várias coisas, porque ele vai dizer que não tem como o padre simplesmente chegar pra uma pessoa que procura ele e falar: ó, eu não sei o que é isso, porque milagre pra igreja é muito específico, mais ou menos o que é. E a parapsicologia não pode ser um milagre, tem que ser outra coisa. Deixa eu tirar uma confusão, já que você comentou sobre formação acadêmica em parapsicologia. Deixa eu desfazer uma confusão aí com a galera. Não existe formação acadêmica em parapsicologia. Não existe diploma de parapsicólogo. Não tem. Não tem em nenhuma universidade, você não vai encontrar. Existe curso, que são indivíduos, pessoas que se dizem parapsicólogos e vendem o curso deles por aí. Mas aí é você comprando o curso do cara. Não tem uma instituição, uma academia de ensino por trás disso que vai te diplomar com isso. É o cara vendendo o diplominha dele ali de curso, sacou? Então se você vê uma pessoa que tá dizendo que é formada em parapsicologia em não sei qual faculdade ou não sei em qual instituição de ensino, meu irmão, fuja, esse cara está mentindo pra você. Esse cara é um mentiroso, tá bom? Não tem informação disso, não existe. Isso que eu falei foi o padre falando. De repente ele tava falando diretamente da igreja fornecer esse tipo de treinamento, entendeu? Isso, pode ser um treinamento da igreja, nesse caso, por exemplo, e tal. Mas é que eu vejo muita gente nisso. Inclusive, hoje nessa pauta, a gente vai falar um pouco mais depois sobre o Projeto Montal. E o Projeto Montal, que é de um cara que se diz que é formado em parapsicologia. E tu já pega ele na mentira já aí. Porque não existe isso. Não tem formação acadêmica de parapsicologia. As pessoas que fazem pesquisa com parapsicologia normalmente são formadas em psicologia, com algum tipo de formação em experimentos laboratoriais, onde a pessoa sabe fazer experimento controlado com pessoas. E então
Então ela, depois que ela se formou, tem o doutorado dela em psicologia, ela começa a fazer papers de parapsicologia, mas não tem o curso de parapsicologia. Bem, antes de a gente continuar nesse assunto, gostaria de lembrá-los que, se vocês gostam do nosso conteúdo, vocês podem assinar a gente no nosso apoia.se, onde você, com o mínimo de R$5, você pode participar dos nossos grupos, ver nossas gravações ao vivo, ver essa loucura que aconteceu, que, enfim, de off, bastidores, esse tipo de coisa. E é isso aí, né, gente? E, além disso, tem mais um recadinho aqui pra você, então saca só. Esse episódio ele ficou magnífico, mas antes da gente continuar, eu preciso dar uns recadinhos muito rapidamente. O primeiro deles é avisar que, caso você goste do nosso conteúdo, você vai lá no apoia.se/confidencial ou entra no link do post desse episódio lá no mundofreak.com.br. Vai ter vários botõezinhos ali, como apoiar o Mundo Freak, você clica e tchan, você coloca lá, com o mínimo de R$5, você consegue aí uns benefícios bem massas, além, é claro, de manter a gente vivo e além, é claro, também de financiar outros projetos além do Mundo Freak Confidencial, como um Cadáver Ovo Podcast que tá saindo aí toda segunda-feira, quando não falha, além, é claro, de outros mais pontuais e sazonais. Inclusive, novidades em breve sobre isso. Mas bora lá. Para você que está interessado em uma viagem super bacana pelo interior do Brasil, já que do lado de fora tá muito complicado, aqui do lado de dentro tá mais tranquilo. Então aí a gente tem que falar do que a gente tá falando desde as últimas semanas, que é essa viagem magnífica do Mundo Freak e a Grande Rota, que é a gente vai investigar os mistérios de Minas Gerais. A gente vai, na verdade, fazer uma trip, né? Meio estado de São Paulo, meio Minas Gerais. A gente vai fazer uma trip de uma semana agora em maio, que vai ser, cara, inacreditável. Uma aventura pra nenhum Indiana Jones botar defeito, isso eu garanto pra você. Vamos investigar diversas coisas esquisitíssimas. Vamos para Minas de Ouro Assombrada. A gente vai investigar ETs que aparecem no interior. Vamos ter um momento de espiritualidade em São Tomé. A gente vai ter várias coisas super bacanas. E pra você que não sabe, tá dando mole, se você se cadastrou naquele formulário lá no início, cara, se você não recebeu, checa a sua caixa de spam, que o pessoal tava conversando pra fechar as viagens, etc e tal. Mas pra caso você esteja impaciente, queira ser ansioso agora, eu vou deixar o link no post desse episódio, indo diretamente pro hot site, onde agora vai ter o botão de venda e você pode comprar você mesmo e vai ser rápido e fácil e tal. E, cara, opções de parcelamento, cara, todas as idades, todos os dinheiros, pra todo mundo. Sério, dá pra parcelar em até 10 vezes e fica, mano, muito chuchuzinho no mel e você vai poder realizar essa coisa super bacana que é viajar com a gente também quer você aí nessa viagem. E é claro que eu preciso dar um aviso aqui nesse momento, porque o que acontece? Eu pretendo gravar um cadáver em breve sobre, né, com o Lucas, pra gente dar uma atualizada naquele episódio que a gente fez sobre o coronavírus, né? Eu sei que muitas pessoas podem estar se perguntando, poxa, e agora? É a viagem do Mundo Freak e tal. Mano, a viagem continua de pé, é isso aí. A gente vai e tal, mas é claro que a gente se importa muito com a segurança de vocês, então fiquem absolutamente tranquilos que estamos monitorando tudo que está acontecendo e a gente vai tomar, claro, todas as medidas possíveis para manter essa segurança de vocês, então fiquem absolutamente tranquilos que por enquanto nada muda, a viagem continua de pé e a gente espera vocês lá, tá bom? E é claro que aqui agora eu tenho que falar, vou dar uma puxadinha de saco agora no nosso vitrineiro de novo, 2 semanas seguidas, hein, Clown? Você tá bem, rapá? Tá bem na fita? Vamos lá. Pedro Clown, né, é o nosso queridíssimo vitrineiro, pra você que não sabe, tá dando mole. Inclusive, teve gente impressionada, porque escuta a gente só pelo Spotify e fala, meu Deus, Andrei, eu nem sabia que o Mundo Freak tinha vitrine, mano. Entra no mundofreak.com.br que você vai ver que todos os episódios têm vitrines maravilhosas. E você aí tá perdendo, porque infelizmente o Spotify não upa a vitrine, infelizmente. E é claro que junto com iniciativa nossa, junto com o Pedro, a gente fez um ensaio fotográfico incrível, uma campanha que foi feita para as nossas redes sociais. Vocês viram as fotos como ficaram incríveis? Cara, se você não viu, vai lá, @mundo_freak no Twitter, Mundo Freak no Facebook, @mundofreak no Instagram e para todos os lugares. Enfim, o Clown é o fotógrafo e colaborador dessas vitrines e registrou com seu olhar e suas lentes o nosso podcast. Então confira mais um pouco do seu trabalho lá no Clown, né, palhaço em inglês, Artis, que é do latim, né, tem um i ali, um artis.com, ou então você, se achar muito complicado o link, entra no post desse episódio que vai ter ali para você, ou então siga ele nas redes sociais no @clownartis, que também vai estar lá, beleza, gente? Então é isso. Bora pra esse episódio que ficou, mano, eu não saiu porrada, eu não sei porque que não saiu nesse episódio. Mas fica aí, porque, nossa senhora, hein? Essa equipe aí tá difícil. Vamos lá que ficou divertidíssimo.
gente. Tudo começou no século XIX, quando se viu a necessidade de criar algo novo no ramo dentro do estudo do que era a psicologia naquela época, né, que buscava explicações para fenômenos que aconteciam ligados ao intelecto humano. Entretanto, foi apenas no início do século XX, que o botânico Joseph Banks Heine e o psicólogo William McDougall colocaram em prática essa linha de trabalho, chamando de parapsicologia, né? O que é o para? É o além de, ao lado de, psique, né, essa coisa da alma, do espírito, da mente, da essência, e logos de estudo e ciência. Correto, Lucas? Corretíssimo. Estratégia do grego estratégia. Ou seja, parapsicologia é tudo que vai além da psique, ou seja, ela une fatos mentais que ocorrem paralelamente aos fatos psicológicos, né? O termo, ele é criado em 1889 pelo psicólogo Max Dessoir e adotado pelo Dr. Joseph Banks Heine em 1930, em substituição ao termo como metapsíquica ou pesquisa psíquica. Se você pegar esses autores, você pode perceber que o que eles faziam muito nessa época é o que a galera de psicologia ainda fazia também muito nessa época do século XIX, que é você filosofar, você tentar entender o que é a mente humana através da conversa, do diálogo, às vezes do monólogo, de você filosofar com você mesmo só, ou às vezes de você conversar com outra pessoa. Então você não tem métodos que sejam baseados em evidência, por exemplo, em efeitos, em experimentos. O que você tem é a galera tentando entender a mente através da experiência da mente. Isso é a história da psicologia praticamente em si, mas essa época já vai começar a surgir um racha na psicologia da galera que é mais voltada para evidências. Evidências que eu falo de você colocar dois grupos de pessoas em situações bem parecidas, mas com uma única diferença, para você então entender qual que essa única diferença tem de impacto no comportamento das pessoas. Assim a gente faz o que a gente chama de experimento duplo cego. E essa galera da parapsicologia, eles ficaram muito para trás disso, né? Para trás não no sentido pejorativo, mas eles ficaram parados no tempo. Eles são da filosofia de que a mente é algo metafísico, ela não depende do físico para existir. A mente existe em um plano de existência dela, seja outro universo, seja outras regras físicas, seja uma coisa bem metafísica mesmo, de você transcender o mundo real, mas que se você ler as definições que eles dão pra mente, não é uma coisa física, não é uma coisa palpável. São são conceitos de alma, praticamente, de espírito que eles estão descrevendo, bem metafísico mesmo, né? E a galera da parapsicologia ainda puxa muito disso, desses autores originais, de ainda falar da mente como se fosse algo metafísico, além do universo tangível. E hoje em dia a gente sabe muito bem que é o contrário disso, que a mente nada mais é do que processos físicos muito complexos em cadeia. Então é difícil de entender eles, mas não tem nada de metafísico neles, né? O que vai de contrário com o trabalho dos parapsicólogos. Então, essas duas... É como se fosse praticamente a astrologia e a astronomia, ou a química e a... A química e a alquimia. A química e a alquimia, a astrologia e a astronomia. Você vai ter essa divisão lá de trás na psicologia e a parapsicologia. Mais ou menos a mesma coisa. Aqui nesse programa falta justamente... temos o matemático, a Jay que é da área da física, o Rafael que é da área da loucuragem believer, o Andrei que é o pano quente. E cadê a magia? Cadê? Infelizmente o Kelly caiu, mas o Andrei tinha que fazer o papel dele aqui, porque quando a gente tá escutando lá o Magicando, muita coisa ali que o Sr. Penumbra fala, essas coisas em alguns programas, é magia, mas é a força da mente agindo sobre a matéria, tá? Então assim, fica aberto aí, não adianta, ninguém prova cientificamente a magia, mas o pessoal faz essa porra, funciona, às vezes. Eu mesmo não acredito muito, mas funciona. Então, Rafael, mas a questão é a seguinte, eu acho que o que você tá perguntando vai responder a muito do que a galera pode estar com dúvida, por exemplo. Onde é que entra a fé nisso? Porque quando a gente fala de parapsicologia, por exemplo, a gente pode colocar aí os milagres, né? Isso aí entra dentro da parte de religião também. Quando a gente coloca questões esotéricas da mesma forma. Aí que tá. Quando eu tava vendo esses vídeos de palestrinhas do Padre Quevedo, entrevista, ele vai falar justamente o quê? Bom, ele vai falar justamente não. Ele vai falar várias coisas e eu estava entendendo o seguinte, que o milagre para a igreja não é igual a fenômenos
parapsicológicos. Pra um padre, ok. Ele vai falar isso, né? Não, é por isso que eu tô querendo fazer a diferença. Ele vai falar que ele falou que estudou, que tem estudos de 50 e poucas mil religiões, não necessariamente ele, mas reuniu vários desses estudos, e todas essas religiões vão ter fenômenos parapsicológicos, e ele tá ali como padre para diferenciar o milagre desses fenômenos. Milagre é algo inexplicável, divino, é aquela coisa toda que muita gente já conhece as definições da igreja. E o fenômeno parapsicológico, ele vai dizer que é explicável, dá para explicar, dá para tirar a fraude, né, como você começou falando. Ele já desmistificava várias fraudes, porém ele vai também dizer em algumas entrevistas que ele presenciou fenômenos reais, só que eles são raríssimos. E ele não considera esses fenômenos milagres, entendeu? Tem uma diferença aí, mas sim, é extremamente envolvido com a religião. Tanto que o padre Quevedo fazia isso, né? Então, Rafael, essa parada da mente agir sobre a matéria, essa explicação metafísica que as pessoas dão pra experiência de ter mente, pra experiência de ter consciência, ela vem desde Platão, cara. Lá de Platão, eles já definem mente e pensamento dessa forma bem metafísica. E que a mente teria algum tipo de influência sobre a matéria, mas que elas não são a mesma coisa, né? A mente é uma coisa, a matéria é outra, a mente tem influência sobre a matéria. E, cara, me desculpa muito os ouvintes que acreditam em magia, tem algum tipo de crença relacionado a questões metafísicas, mas do ponto de vista científico, isso não existe. A sua mente não é metafísica, ela não está em um plano e ela não tem nenhuma influência sobre a matéria, a não ser a influência física, que é de fazer você se mover e fazer as coisas acontecerem através do seu esforço, através do seu movimento, através de você querer e buscar e ter ações concretas pra isso. Não tem essa parada da mente fazer acontecer, cara. É isso. E a parapsicologia diz que tem. A parapsicologia é justamente o estudo de que isso acontece. Isso pode existir. Disso pode existir, partindo desse pressuposto metafísico da mente. Sim. Respondendo a pergunta do Rafael antes, eu acho que complementa. Lucas, se você quiser me interromper a qualquer momento, ou se eu estiver falando alguma besteira, por favor, fique à vontade, né? Mas eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho antes pra gente entender como é que funciona a nossa construção de conhecimento. Porque muito fácil hoje a gente tá nascendo num mundo totalmente conectado, que você tem um ensino, vamos lá, pode ter suas limitações, mas a taxa de analfabetismo é menor depois de tanto tempo, né? A gente tem uma construção de conhecimento que ela é muito clara, né? A gente separa esses conhecimentos por caixinhas, a gente tem essas áreas acadêmicas, como a própria Jay comentou no início do episódio, né, fazendo essa defesa, né, de que você tem essa construção acadêmica nesses centros de conhecimento, esse tipo de coisa e tal. Vamos voltar um pouquinho e tal. Eu não vou nem voltar muito, não. Vamos voltar na época... Beleza, eu posso estar sendo aqui bastante eurocêntrico e com certeza isso que eu tô falando não vai corresponder a regiões como, por exemplo, China, Oriente Médio e tal, África, que a gente vai ter outros fenômenos acontecendo. Mas vamos falar um pouquinho disso. A gente tem a igreja dominando grande parte da Europa e meio que sendo aí epicentro do conhecimento, né? A igreja ali, você detinha o conhecimento. Quando você vai ver, por exemplo, essa coisa do renascimento, né? Esse resgate que tem do antigo, né? Grego, romano e por aí vai e tal, ok. A gente tem essa coisa de beleza. O que a igreja não queria que a gente soubesse, ela não passava, né? As missas eram em latim, a Bíblia só vai ser, não vou falar compreendida, mas ela só vai ser meio que de todos e plural, né, depois do Lutero, né, quando ele tem essa iniciativa que acaba traduzindo a Bíblia pro alemão, né, e isso depois vai ser exportado, essa lógica e tal. E aí eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessa ideia meio que surge logo depois do racionalismo, iluminismo, e que vai evoluindo para um certo positivismo, essa coisa de você, materialismo, né, que você vai tendo esse esvaziamento do sagrado do conhecimento, vamos colocar assim, eu não sei nem se essa é a maneira correta de ser colocada e tal. E aí a gente coloca exatamente essa dúvida. Se na nova construção de conhecimento a gente não tem a fé, a crença, Deus não criou tudo, porque antes os magos, os esotéricos e os ocultistas, o pessoal fala, né, é satanista, a igreja tentava queimar e tal, mas todo mundo ali acreditava em Deus, todo mundo ali lia a Bíblia, acredito que em grande parte, né? Então, tipo assim, você não tinha como desassimilar Deus do conhecimento, né? Se o mundo foi criado por Deus, então a gente tem que estudar o mundo pra entender Deus, hoje entender Deus pra estudar o mundo e esse tipo de coisa estava intrínseco.
intrínseco, né? Em dado momento isso passou a não fazer mais tanto sentido, por diversas questões que eu acho que não merecem aqui. E aí a gente vai ter parte desse conhecimento, não foi do dia pra noite. O pessoal não acordou e falou, ei, galera, vamos tirar Deus das equações. Eu acho que isso foi feito aos poucos e foi ao mesmo tempo se perdendo e foi se reencontrando em outros momentos, né? Então a gente não tem como não falar de parapsicologia sem citar o Mesmer, né? Que você tinha hipóteses, teorias, né? Talvez não seja o melhor termo pra usar aqui quanto a isso, né? Mas você tinha aquela coisa do magnetismo animal, que era o quê? Visava tentar compreender, quer dizer, se os astros, eles se movem por energias esquisitas e ele tem um padrão. Se nos minérios a gente tem a questão do magnetismo. Então os animais, de certa forma, podem ter isso, né? E ele vai criar toda uma hipótese com relação a isso, que obviamente hoje, apesar de você ter algumas crenças que reforçam isso, não é aceito cientificamente hoje, você não tem como comprovar, que será essa coisa do ser humano ter esse fluido metafísico que consegue influenciar o externo, né? Ao mesmo tempo, você vai ter, aos poucos disso vai evoluindo pro mesmerismo, que vai ir pro hipnotismo, que era algo muito mágico, e isso vai construindo. Eu imagino que isso seja uma proto-parapsicologia. Não, é praticamente isso mesmo. É praticamente isso. As coisas vão evoluindo ao pouquinho ali, né? E conforme a psicologia vai se tornando uma área acadêmica de mais respeito, ela vai ganhando notoriedade, as pessoas dentro da psicologia que gostam desse tipo de assunto, elas vão trazendo isso pro campo delas. Então você vai tem muito de hipnose em psicologia. E por quê? Porque as pessoas de psicologia gostam de hipnose, elas aprendem psicologia, elas se tornam doutoras em psicologia, elas trazem isso pro campo dela. A parada é essa. Uhum. E essas coisas, elas não somem do nada também, né? Então você vai ter, como eu disse, tem pelo menos 7 periódicos acadêmicos de parapsicologia hoje rodando com impressão a cada 3 meses. Alguns são a cada 3 meses, alguns são a cada 4 meses. Mas eu acho que, assim, a gente ficar mantendo esses conceitos de mente metafísica é muito a gente querer lidar com um universo que a gente não consegue explicar. É um universo que ele é muito difícil de explicar, ele é muito complexo, que a gente tem muita pouca informação sobre ele e que a gente tem muito pouco controle. Porque real é que a gente não controla quase nada fora da gente. E a gente vive um mundo de insegurança e de incerteza, onde a gente tem pouquíssimo controle, pouquíssimo entendimento sobre tudo. Cara, eu não sei como o meu laptop funciona, eu não sei como o meu celular funciona, eu não sei como a comida que tá na minha geladeira chegou até mim. O universo inteiro à minha volta é feito de 1000 elementos que eu não entendo e que eu não controlo. E aí vem esse conceito muito magnífico, muito gostosinho da parapsicologia, que a mente, ela é essa coisa metafísica e que é só você querer. É só você ter força, que você controla as coisas que você não tem controle, que você explica as coisas que você não tem explicação. Que foi tão longe, mas quando vocês começaram a falar de como a gente não aceita algumas coisas porque a gente não entende e que foi uma quebra feita aos poucos durante o passar do tempo, eu tenho um exemplo que é muito clássico dentro próprio da ciência, que é o Einstein, né? Einstein, ele era muito religioso. Aquela frase icônica de que Deus não joga dados foi Einstein questionando a física quântica. Ele sempre foi muito próximo da religião. Obviamente que ele acreditava que Deus fosse uma coisa lógica. E a partir do momento que a observação da natureza foi feita de forma diferente, Einstein ele teve um embate muito grande com a física quântica, sendo que ele é um dos pais da física quântica, né? Então, mesmo depois de tanto tempo da gente já ter moldado um conhecimento científico, já saber como é que faz, entre aspas, né, as coisas, você ainda tem esse embate muito recente, né, que foi a física quântica, que foi uma coisa que explica muita coisa, mas mesmo assim Einstein teve o problema, né, porque Deus não pode estar fazendo isso com a gente, tanto que no final, né, ele mandou umas cartas pro Max Born e ele falou assim, olha, o que eu acho é que Deus não fez nada para que a gente entendesse. Então, Deus foi sempre muito presente na vida do Einstein, mesmo ele sendo o físico que ele foi. Em outras palavras, tem que dar tempo. Deixa estudar mais um pouco. Se tivesse um dinheiro de repente, mas apesar que teve uns governos que até investigaram aí, e se a gente, só para dar um adendo nisso, na minha humildade de opinião, deve ter alguns segredos aí. Só que é aquilo, né? Jogando qualquer coisa agora, né? Eu não entendi nada do que você falou. Desculpa, eu cheguei agora e não entendi.
Mas ninguém entendeu. Quem você tá Ninguém falando, entendeu nada, Rafael? Você tá tendo um AVC? Você quer que eu ligue pra uma ambulância? Entendi. Ele tá falando que deve ter algum segredo e porque já foi estudado por alguns governos, como por exemplo o governo soviético, tá falando da parapsicologia. Porra, quando entra uma pessoa inteligente na conversa que tem boa vontade, a gente precisa explicar muita coisa, né? Não, mas eu demorei um tempinho, deu um delay, você viu? Ô, Kelly, você chegou na metade do que eu falei, você escutou menos da metade do que eu disse e você depois de 3 segundos entendeu. Nossa, puxa vida. É porque a gente tem uma conexão. Pois é, vai ver que é a telepatia. Olha aí, ó. Posso? Já tá na minha vez de criticar a parapsicologia? Vai, por favor. Então, cara, eu não sei o que aconteceu porque efeitos parapsicológicos derrubaram a minha internet aqui e ela voltou só agora. Mas vocês falaram, por exemplo, da metapsíquica? É porque tá faltando uma parada, assim, porque um pouco antes da parapsicologia ter esse nome cunhado, né? Que foi cunhado pelo Max de Seurat e pelo Joseph Banks Ream, né? Uhum. Então, eles estavam substituindo um termo mais antigo que estudava a mesma coisa, que era chamado de metapsíquica. Só que a metapsíquica, ela era uma doideira, porque quem estudava ela era um cara chamado Charles Robert Richet, que ele foi professor na Sorbonne e tal, e o cara ganhou... Ele chegou a ganhar... Como que é o nome daquele prêmio fresquinho e da hora que todo mundo... Nobel, lembrei. Framboesa de ouro. Darwin Ele Awards. chegou a ganhar... Não, esses são bons, esses são dignos. Ele chegou a ganhar um prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, um bagulho assim, cara. O cara era... alguma coisa ele manjava. Só que ele era extremamente próximo de uma galera do ocultismo e do misticismo francês. Lembrando que esse cara, ele é do século XIX, né? E o século XIX tava aquela loucura da Golden Dawn a milhão, a ideia do método da ciência e o objetivo da religião. Você tinha ali o Kardec, ele frequentava os mesmos locais dessa galera. Inclusive, ele é o cara que cunha o termo do ectoplasma. Olha aí, ó. Essa ideia de falar que, existe o ectoplasma. Eu tava pra perguntar se era esse cara mesmo, tu lembrava do nome dele? É esse mano mesmo. Então ele juntou muita coisa e ele tava fazendo essa proposta. A ideia dele era estudar todo o misticismo dos brother ocultistas dele dentro da academia, né? Ainda mais... E ele meteu o louco com isso pra frente. Era uma época onde essas fronteiras eram um pouco mais difíceis de você definir, né? Foi um tempo muito louco, século XIX, na real, se você parar pra pensar. E ele fazia todos esses testes de percepção extrasensorial, de hipnose e essas loucuras todas. Mas a grande questão era, ele tava muito mais próximo da discussão mística. Esse era o rolê que ele trabalhava. O que ele queria era justificar o rolê místico dele a partir de alguma narrativa científica que não fosse só uma observação fenomenológica. Ele queria encontrar as chaves por trás desse rolê todo. O que, tudo bem, é uma coisa digna. Se você for parar a pensar, o Newton tentou fazer isso, né? Quando ele faz todo o rolê dele, na verdade ele estava tentando analisar como que os corpos funcionam do rolê da gravidade. Ele também estava tentando descobrir as questões da magia, porque ele era alquimista. Quando ele olha as 7 cores no prisma, ele não tá vendo 7 cores, tem uma caralhada de cor ali. Ele viu 7 por causa do rolê do 7, que é um número alquímico importante e tal. Então sempre vai ter essa coisa da pessoa, mesmo aquele que tá fazendo ciência, ele abre aspas gigantescas, ele contamina, né? Se ele tá fazendo uma hard science, ele acaba contaminando alguma coisa com a forma de olhar. Se você quiser fazer uma leitura, dá até pra você ver como a Jay falou a respeito do Einstein. Há momentos em que o Einstein, quando ele tá discutindo alguma coisa da luz, se você pegar como ele fala, é quase divino. Mas é mesmo. Mas foi essa questão mesmo. É quase uma descrição do Deus Todo-Poderoso, né, cara? Dos judeus, assim, né? Onipotente, infalível, onipresente, rápido e blá blá. Então tem sempre essa mãozinha ali. O problema é quando essa mãozinha se perde, né? Eu queria muito, se eu pudesse fazer uma coisa só nesse episódio, é desmistificar o conceito de mente. Que a galera trata a mente como se fosse esse bicho de 7 papão que ninguém... Cara, eu já ouvi tanta besteira sobre mente. O quanto eu ouço das pessoas dizendo: a ciência não explica a mente, a ciência não entende memória, a ciência não entende sonho, a ciência não entende como o pensamento se forma. Entende pra caralho. Entende pra caralho. Os últimos 10 anos, o avanço em neurociência tá sendo tanto
que, cara, eu já não sei mais distinguir neurociência de ficção científica. Às vezes eu tô lendo um paper de neurociência e eu acho que eu tô lendo um negócio de outro mundo. É muito doido já. E, cara, a mente é tão física quanto o seu computador. Esse é o problema. A diferença é que ela é biológica. O fato dela ser biológica não significa que ela é metafísica. Só que o hard drive dela, o material de que ela é feito de células. Tem um experimento que eu gosto muito, que ele saiu esse ano. Ele acabou de sair. Que funciona assim, ó. É um experimento onde eles pegam um ratinho e eles mapeiam todo o lobo frontal do cérebro do ratinho e eles vão mapeando o desenvolvimento da memória do ratinho. Então eles soltam o ratinho no meio de um labirinto e conforme o ratinho vai criando a memória do labirinto, eles vão mapeando a memória do ratinho. E eles encheram o cérebro desse ratinho de inibidor e desinibidor. E funciona assim. Eles conseguem ligar e desligar a memória do ratinho de acordo com o inibidor e desinibidor que eles colocam no cérebro dele. Então, quando eles querem que o ratinho vire à esquerda, eles inibem um monte de memória, desinibem um monte de outro, que deixa a impressão que virar à esquerda é o caminho certo. É só dar dinheiro pra ele que ele leva o Moro no programa. Puta que pariu, mano. Caralho, Rafael, você tá inspiradíssimo, cara. Eu nem vi essa vindo, cara. Parabéns aí, cara, porque noção... Aí, eles conseguem ter o controle do ratinho a um nível que eles conseguem fazer o ratinho achar que ele tá comendo, cara, quando ele não tá. É bem pancada, você parar pra pensar. O nível da sua mente não ser metafísica, da sua mente ser física, e a sua memória ter um espaço físico dentro do seu cérebro, é o ponto da gente estar conseguindo agora escolher qual memória você pode ou não lembrar, e em qual sequência. Quando eles querem que o ratinho faça um caminho específico, eles ligam a memória em uma sequência diferente da que se formou, e fazem o ratinho fazer aquele caminho específico. Então, o fato de ser muito complexa a mente do ser humano e de outros animais, não quer dizer que ela é metafísica, cara. Tem que abandonar um pouco isso. Porque daqui a pouco, daqui 20 anos, a gente vai tá tendo umas tecnologias que vão realmente parecer magia, cara. Especialmente com o que quer dizer memória e a lembrança. Então, vamos largar um pouco essa coisa de mente metafísica pra trás. A gente já tem umas coisas da própria hipnose, assim, quando você pega algumas questões de hipnólogo, que você fica, rapaz, o que tá rolando, né? E eu acho que tem uma diferença também de você pensar o que é coisas que a gente não compreende, não no sentido de ser algo metafísico, mas no sentido que eu não entendo bem ainda como funcionam os processos de coisas que são, sei lá, eu dou uma desculpa metafísica. Uma das questões que tem acontecido com a parapsicologia é que ela encontrou um reduto muito forte em instituições católicas, justamente porque ela serve como uma ponte ali entre certas crenças religiosas, cristãs e por aí vai, e uma discussão que ainda tem algum fundamento em ciência. Mas aí que tá, ela acaba não fazendo nem o trampo da mística e nem o trampo da ciência, entende? Mas sabe qual é, Keller? Se você destrói essa ideia de que a mente é uma parada metafísica e tal, você acaba com o sentimento de importância das pessoas. Elas acham que elas têm menos importância porque elas se sentem mais robóticas. Ah, então, porque se eu sou só o meu cérebro é como se fosse uma máquina biológica, então eu sou um robô, cara. Eu sou uma coisa mais determinística. Você destrói essa impressão de importância que a pessoa tem sobre ela mesma. E as pessoas se sentem incomodadas com isso. Mas fazer o quê, né? Eu entendi, Lucas, o que você tá querendo falar, só que eu preciso falar um negócio, que assim, a parapsicologia, em teoria, ela não vai partir necessariamente do ponto em que a mente é incrível. Tem muito parapsicólogo que é basicamente isso. Só que a questão é que a parapsicologia per se, ela é o estudo de fenômenos inexplicáveis. Em teoria, é só isso. Então, assim, não necessariamente um parapsicólogo ou alguém que estuda ou tem interesse nessa área vai estar a ponto de falar, não, é porque a nossa mente é incrível e tal. Não, ele vai se deparar ali com um fenômeno que ele não consegue explicar, e por ele ter esse interesse parapsicológico, e ok, aí pode ter diversas motivações do porquê isso, seja porque ele gosta muito de fantasia, de ficção científica, seja porque ele realmente acredita que ali tem... O próprio Quevedo, ele falava muito nas entrevistas dele, que ele não gostava muito quando se partia para extremos, no sentido de, gente, você não pode ir nem muito por um lado, nem muito pro outro, você não pode ser muito radical. Porque... Então, isso é uma estratégia eficiente pra você, inclusive, convencer as pessoas a se manter ao teu lado, tá ligado? Você fala assim, olha, existe um limite... Eu ia falar isso agora. Credibilidade, né? Tô falando absurdo pra caralho, mas existe um limite que eu tô apontando bem longe de mim, que eu não passei ainda. Ninguém passa aquele limite, mas é uma forma de eu me manter ali próximo. O que eu acho problemático, eu vou levantar assim, fazendo um contraponto com a questão do misticismo, porque ela tá entre esses dois. Não tem problema nenhum, cara, você ter suas crenças, sua parada lá, tá tudo certo. O problema é quando esse conjunto de crenças, que sendo elas
por exemplo, místicas, você pretende que elas sejam universalizantes e propõe que elas tenham um fundamento teórico e que seja abrangente a qualquer situação. Esse é o problema. Porque se você está tratando com a questão mística, eu estou falando sobre percepção, eu estou falando sobre a minha interpretação de um determinado fenômeno, eu estou falando sobre como eu me sinto com relação àquilo, eu estou falando às vezes sobre algum comando mental que eu criei a respeito de mim mesmo, que pode ser uma influência, pode ser hipnose, pode ser auto-hipnose, pode ser qualquer coisa, foda-se. Mas eu tô criando pra mim mesmo. Se você tá nesse canto teu e tá funcionando e você tá felizão, beleza, tá tudo bem. Veja seu Jesus, veja seu Aleister Crowley, veja o que for. Não é essa a questão. O problema que tem na parapsicologia é que ela se propõe aquilo que a ciência faz, que ela é ser universalizante até um certo ponto, e ela se pressupor pra todos. E aí fode. É aí que você fode o rolê, porque o cara vai ter uma explicação baseada na inspiração dele que ele quer apresentar pro mundo. E cara, mas nem as ordens esotéricas mais piradas hoje em dia faz isso mais. Você pega a Golden Dawn... E olha que tem umas que são bem piradas. Porra, e olha essa maçã pirada. Mas você pega a Golden Dawn no século XIX, Amanhecer Dourado, a sociedade secreta do qual Aleister Crowley participou, de qual vários pensadores do período participou, que recuperou a Goetia, que recuperou a Cabala, que da onde saiu o tarô do Rider-Waite-Smith. Lá dentro você tem um caminho pra seguir e você ia criar tua cosmovisão de mundo, você ia fechar criando um projeto a respeito de como você vê esse mundo e você ia trocar isso com outras pessoas. Enquanto eu via ver, por exemplo, eu criei aqui como eu acredito que o mundo funciona. Foda-se se é assim que funciona ou não. E eu apresento pro Lucas, o Lucas apresenta pra mim e eu não quero convencer o Lucas não quer me convencer e tá tudo lindo. Agora, o problema é quando você fecha uma parada e aí eu falo assim, não, é assim que funciona. É porque a mente, ela tem essa componente metafísico e é isso aqui e é isso aqui, entende? E aí na hora que você apresenta isso diante de um universo, de uma universalização, né, quando você posta a prova, é óbvio que não aguenta, porque isso é a tua interpretação das coisas. Na hora de bater com o mundo real, ruim. Quando parapsicologia teve um boom nos anos 60, entre mais ou menos ali 1958 e 1972, surgiu bastante parapsicólogo dentro da academia científica, especialmente na área de psicologia, mas também de sociologia e antropologia. E eles começaram a trazer para a academia alguns testes até legais. Eles começaram a estipular como é que você faz teste para ver se a pessoa tem poderes parapsicólogos. O primeiro teste que eles faziam muito é o teste de adivinhação. Então você tem o famoso teste das cartinhas, né? Cartinhas com símbolos diferentes. Você embaralha as cartinhas, coloca uma para baixo e vê se a pessoa consegue acertar qual cartinha estava virada para baixo. É o início do filme do Caça-Fantasmas. Sim. Melhor agora. É um tipo de teste bem simples, mas porque é um tipo de teste bom porque ele fala de poderes parapsicológicos de um sentido mais intuitivo. É um teste de poder de percepção, de intuição, mas que você não tem muita descrição do que é esse poder. Não é a minha mente movendo objetos, eu não tô vendo de forma de visão física, de estar tendo a imagem na minha frente. É um teste mais de percepção, então uma coisa mais genérica, assim, né? Começa mais brando. E o segundo teste seria o teste mais de telepatia mesmo, da pessoa conseguir adivinhar o que tá na sua cabeça. Então o pesquisador, ele tem uma lista de termos que ele tem que repetir na cabeça dele, e para não ficar manjado uma pessoa só, ele coloca então, por exemplo, 3, 4 pessoas aleatórias para ler a lista e ficar pensando na lista. Então ela fica ali pensando na lista de termos dela. E uma dessas pessoas só é o centro, é o foco do estudo. E a parte do teste seria então a pessoa com poderes paranormais entender qual que é a pessoa que é o foco de estudo. Não, o importante não é quais são os itens da lista, mas saber qual a pessoa importante. E você não conta isso pra ela. Isso é uma forma de você fazer esse teste de forma de pegadinha, que é bem interessante. Nesses testes também não precisava acertar qual que é os termos da lista, mas qual que é a ordem, se tem um padrão entre os termos, se as 4 pessoas nesse teste estão pensando nas mesmas palavras, ou são palavras diferentes, se as palavras pertencem à mesma categoria. Por exemplo, o pesquisador dava instrução para 4 participantes. Pensa agora em sobremesa, e a pessoa que tá sendo testada, né, com os poderes paranormais dela, ela então tem que adivinhar que o tema é sobremesa sem ouvir o pesquisador falando sobre isso, né, sem ter nenhum tipo de dica sobre isso. E esses testes deram muito pouco resultado, era muito difícil a pessoa acertar. Então eles começaram a colocar uns testes em que você depende um pouco do fator de sorte, mas se você percebe se a pessoa tá mentindo, tem realmente poderes ou não, pra ver vendo se ela tem acurácia parecida com a probabilidade dela acertar. Então, por exemplo, o historiador tira cara e coroa 10 vezes.
A pessoa com poderes paranormais tem que acertar quando é cara e quando é coroa sem ver o resultado da moeda. Ela tem 50% de chance de acertar. Mas se a longo prazo ela estiver acertando 70%, 80%, mesmo que ela tá errando algumas, você percebe que, opa, tem alguma coisa estranha pra ela tá acertando só 50% das vezes. Isso testando várias 1000 cara ou coroas, pra não dar chance mesmo de ela dar sorte, entendeu? E esses testes começaram a ter resultado um pouco melhores. Então as pessoas começaram a falar, opa, então talvez os poderes, a pessoa tem poderes paranormais, mas o poder dela não é aguçado o suficiente pra estar certo o tempo todo. Ou a pessoa fez o teste com 1000 pessoas, uma delas deu certo, deu sorte de ter uma acurácia maior, então a gente tá apontando essa pessoa que deu mais sorte como se tivesse mais poderes, mas ela só deu mais sorte de acertar mais, né? Então esses problemas de teste de sorte, eles vão ter sempre esse contraponto de talvez essa pessoa só deu muita sorte, mas ela parte do pressuposto que o poder paranormal, ele não é sempre 100% aguçado, né? Ela te dá um grau de erro pro participante, uma margem de erro pro participante ficar mais confortável, que é bastante legal. Deixa eu dar mais um exemplo, ó. Saiu aquele livro não faz muito tempo de como da CIA testando uma galera assim pra ver se existia poderes paranormais e tal. E a CIA testou o Uri Geller. Quem não se lembra dele, tá lá, entortando colher desde a década de 70. E tem umas imagens, que é o que foi pro livro, assim, que uma das imagens é bem curiosa. Eu vou copiar aqui, eu vou tentar colocar no nosso bate-papo. Não sei se vai entrar, se entrar, beleza, se não entrar, foda-se. Ó, essa daqui é uma das imagens. Então, no lado esquerdo tá a parada que o Geller desenhou, e no lado direito tá o que outra pessoa em outra sala teria desenhado. Então, assim, você fala, caralho, mas bateu muito a aproximação, né? Um desenhou uma uva, o outro desenhou uma coisa parecida com uva, aí tem um sistema solar, e ali o outro tinha desenhado, tipo, naves espaciais e tal. Então tá assim, beleza. Só que a gente não sabe como foi feito esse teste. Então, e nem sabe quantos desenhos foram feitos, né? Então fica meio difícil de você poder tratar isso como um sistema mesmo. Pode ser sorte, pode ser que tenha algum poderzinho espiritual, sei lá. Falta descrição do método, né? Falta a parte chata. Falta a descrição do método. Então não tem como ter certeza. Que é falar, foi feito sim, colocaram numa sala, um cara numa sala, o Geller numa sala, ninguém falou porra nenhuma, deram um papel e falou, desenha, cuzão. E aí fizeram isso. Aí o bagulho é louco. Agora se colocou e falou, é uma fruta, né? É uma fruta. Aí fica difícil. Assim, investiu muito nesses testes. A gente tem um episódio já que da o Mundo Freak 114 só sobre o projeto MKUltra. Eu recomendo demais que as pessoas escutem pra elas entenderem o quanto o governo americano não é bonzinho. Mas o que a CIA investiu pesado mesmo em uma época foi de pegar esses exemplos desses experimentos, entre aspas, até éticos, né? E fazer as versões hardcore sem ética deles. Então, o poder da pessoa às vezes só funciona se ela não tiver distração. Vai ver a pessoa recebe muito estímulo, muito distração aqui no nosso ambiente. Então vamos colocar ela em um tanque de isolamento. Então você coloca a pessoa em um tanque com água, um tanque escuro, onde não entra luz nenhuma, com os ouvidos dela tapados pra ela não ouvir som nenhum, com a água estática, estável, sem nenhum movimento da água, a não ser o que a pessoa tá fazendo. A água com sal, pra ela ser mais... a pessoa boiar de forma mais fácil, e você fecha essa pessoa nesse tanque. Você tá tentando inibir todas as capacidades da pessoa de ser sensível ao toque, à luz, ao som, ao ouvido, seria o cheiro, né? Pra pessoa só focar no poder paranormal dela, né? Só que a CIA fazia isso forçando crianças a entrarem em tanques e fazer isso, né? Isso não é teoria da conspiração, tá, galera? MKUltra realmente aconteceu, é um dos maiores escândalos do governo americano, que eles realmente pegaram mendigos e crianças órfãos e colocaram pra fazer esse tipo de teste. E, especialmente, o objetivo da CIA era espionagem, né? Se as pessoas têm capacidade de ler mentes e de ter visões a longo alcance, vamos espiar a Rússia, cara. Guerra Fria, vamos pegar a inteligência. E só pra quem achar que, meu Deus, o MKUltra foi horrível, mas a CIA parou. Não, tem o Stargate, o projeto Stargate Project, ele era de década de 90, saca? Que era menos invasivo que o MKUltra, mas foi uma forma de tentar voltar a ver. Foi nesses que o Geller participou também. Projeto Rubicon vazou em 2019, sim. Cara.
A CIA espiando os próprios aliados aí, mentindo pra todo mundo. Mas o MKUltra, ele é bacana porque a CIA, ela desistiu. Tinha dorgas. Ela usava drogas também. Muita da parapsicologia é estudo dos efeitos das drogas, né? Quando a LSD ficou muito famosa na década de 60, a galera da parapsicologia ficou maluca, né, com drogas, né? Que todo mundo queria entender o efeito das drogas nas pessoas, mas de um ponto de vista que seria de poderes paranormais, né? De você conseguir expandir a sua mente, expandir as suas capacidades perceptivas, ver outras dimensões, transgredir as barreiras físicas, né? Era essa pegada dos experimentos deles. Um dos mais famosos era de tocar Beatles. Falando sério, esse é experimento científico. Os caras colocavam Beatles e tomavam LSD e tentavam transcender a capacidade física delas ouvindo Beatles e se drogando. Parece possível. Mas Beatles é do capeta, né? A gente sabe disso. A CIA... Beatles é do capeta. A CIA deu bastante LSD pra mendigo também e chegou até a soltar LSD dentro de uma festa, de uma boate, a colocar LSD na bebida de todo mundo, pra todo mundo ficar doidão, pra estudar o efeito de LSD em massa. O que aconteceria se você tivesse todo um grupo de pessoas doidonas. E o que a CIA descobriu em relatório que a gente sabe do final do MKUltra é que eles conseguiram deixar todo mundo doidão. É isso. Quem diria? Mas esses experimentos, assim, eles tinham muito esse caráter muito sensorial ainda, né? De você explorar como se fosse um sexto sentido mesmo. Como se fosse um sexto sentido que a gente inibe e desinibe ele. Isso é bacana. Ó, pra deixar uma brecha de esperança aqui pros believers da parapsicologia e coisa e tal, a CIA, quando ela fez um projeto envolvendo a parapsicologia, que foi esse Stargate, ela fechou o projeto porque entendeu que as informações eram interessantes, porém vagas, e que eles desconfiavam de dados errôneos e excesso de dados que não eram tão relevantes. Por isso, dava para suspeitar que os gerentes de projeto não estavam ajustando à realidade continuamente os relatórios, mas que haviam resultados interessantes, mas que não serviam para espionagem e nem podiam ser aplicados de maneira prática como técnica. Sabe um que eu sempre quis ver e ainda tá classificado? A maioria dos relatórios do MKUltra tá declassificado. Você pode acessar eles no site da CIA. Não existe essa palavra no Brasil, Lucas. Ele tá o quê, então? Liberado! A maioria dos relatórios secretos do MKUltra foram liberados. Você confere no site da CIA. Você mesmo pode entrar lá e ver. Mas tem de uma classe inteira de experimentos que não foi liberados. Que é de você dar um item pra uma pessoa, um item de uma outra pessoa, e ela tem que adivinhar onde essa pessoa tá e o que ela tá fazendo. Então, eu tenho aqui uma trança do Keller e eu dou pro Rafael. O Rafael se fecha em uma sala escura e tal, fica lá com a trança do Keller, e ele tem que adivinhar onde é que o Keller tá e o que o Keller tá fazendo. Muito parecido com a forma como é descoberto o Dalai Lama, inclusive, viu? É desse jeito também. Você dá uma série de objetos antigos do Dalai Lama anterior pra criança que vocês acham que é a reencarnação, e ela tem que adivinhar qual que é dela e falar como que usava no outro momento. E pra que servia uma memória. Tem muita gente na China que faz isso com o bebê também, que dá um monte de item pro bebê, e o que o bebê pegar, ele significa o caminho que a pessoa vai trilhar o resto da vida dela. Olha aí. Agora tem uma parada. Isso existe, isso não existe, não vou nem entrar nessa discussão. Mas se é uma coisa cultural e comum a respeito, se é um objeto, tipo assim, ganhou uma colher, como será que ele usava essa colher, saca? Então, não sei como funcionam esses testes. Mas os relatórios desse teste, eles não estão disponíveis. Eles estão secretos até hoje. Por algum motivo além de que eles teriam obtido algum resultado importante. A parada é essa. Então, vamos primeiro comparar as várias fontes, né? A gente ainda não encontrou uma unidade de pensamento dos profissionais da área, ou seja, não tem uma coisa certinha, né? Por esse motivo, eles dividem o estudo da parapsicologia em 3 meios. O primeiro meio é um que o Lucas já falou um pouquinho, tá? Que seria através de 2 principais escolas, que são os fisicalistas, que procuram explicar com base da física, do material, e o mentalista, que procura a explicação não material para a mente e a natureza dos fenômenos. O segundo meio, ele pode ser visto através dos estudos voltados para 3 tipos de fenômenos. O fenômeno PES, percepção extrasensorial, fenômeno psicapa, capacidade ou
Não sei falar essa palavra. Psixinésia. Psixinésia, muito obrigada. Que é a capacidade da mente atuar sobre a matéria e fenômenos de psiteta, experiências que estariam relacionadas a espíritos ou outras visualizações. Essa classificação é que a ciência não se aprofunda. O terceiro meio é aceitar que os principais campos estudados se concentram em fenômenos como telepatia, que é a transmissão de pensamento, a telecinese, que é a movimentação de objetos sem que haja um contato físico, e a precognição, previsão de algo que irá acontecer, juntamente com a clarividência, que é enxergar algo fora do campo visual. Então, além dessas três classificações, eles também podem apontar três vertentes para analisar o fenômeno, que é a espírita, a católica, como já foi falado, e a científica independente, que me incomoda um pouco esse termo, científica independente. Como assim, científica independente? Entendeu? Eu li e eu fiquei assim, interessante. Bom, vamos para a primeira vertente, que é a espírita. Segundo essa vertente, haveriam pesquisas que apontam para a sobrevivência da personalidade do indivíduo após a morte do corpo físico. Por meio da TVP, que é a terapia de vidas passadas, são realizadas regressões com a técnica dessa vertente como lembranças de vidas passadas, sendo utilizados como argumento para a existência da reencarnação. Tem um filme que eu assisti há muito tempo atrás, que ele tem quase 4 horas de duração. Ele se chama Síbio. É sobre uma mulher que ela foi o primeiro caso do mundo sobre personalidades múltiplas. E como ela era, depois foram pegar todo o que ela já passou, a família dela e etc. Só que para fazer isso, eram tantas personalidades diferentes e de épocas diferentes que a psicóloga e psiquiatra dela, a psicanalista dela, usou hipnose e regressão para poder entender o que estava acontecendo com ela. Foi um dos primeiros casos. É bem interessante. É um livro, tá? Como filme eu acho muito pesado, é um filme bom também, mas o livro é bem interessante, caso alguém se interesse sobre essa parte de vidas passadas e etc. Em 1972, o Stevenson, professor de psiquiatria e neurologia de Virgínia, nos Estados Unidos, ele esteve aqui no Brasil e conduziu uma grande pesquisa sobre esse assunto. Foram coletadas várias provas físicas, como marcas de nascença, deformidades e até mutações genéticas relacionadas aos eventos em vidas passadas, além de relatos de locais onde a pessoa nunca esteve. Tem um livro também do Blake que fala sobre isso. Outros registros muito apreciados são as gravações. A primeira descoberta ela foi feita pelo sueco Fredrik Jungersson, quando tentava gravar o canto de pássaros e aumentou a capacidade do microfone ao máximo, e foi aí que ele percebeu que no fundo da gravação haviam vozes humanas desconhecidas. Depois disso, o psicólogo e parapsicólogo Konstantin Haudiver, ele popularizou o termo Electronic Voice Phenomena, que é o EVP, em português, fenômeno da voz eletrônica, para esse conjunto de sons semelhantes à fala, que são capturados eletronicamente de forma não intencional, sendo quase sempre associados a comunicações paranormais oriundas de espíritos desencarnados. Para quem não acredita nessa interpretação, o ponto de vista geralmente é apoiado à pareidolia. A gente falou de pareidolia no episódio da Física dos Fantasmas. O que você acha desses fenômenos aí? Sobre essas terapias de vida passada, voz eletrônica e tal? Eu acho que... não sei, cara. Não entendo nada de vida passada. Então isso aí realmente eu não posso opinar. Eu entendo pouco de muita coisa, mas de vida passada eu não entendo nada. É que esses bagulhos de voz assim, eletrônica, ela é uma outra parada que é bastante popular por ser simples de reproduzir, né? Sim, né? Hoje em dia, com a popularização dos gravadores e tal, eu acho até que eu tô vendo pouco isso. Sim, exato, né? Tipo aquela, como é que é? O ITC? Transcomunicação instrumental. É umas técnicas bem doidas. Eu acho que a gente já gravou sobre, mas caso não, fica aí em breve. Não, a gente tem que gravar tem que fazer um Paranauê e ver o que dá. Postar o resultado, né? Eu sei lá. Chega de... Você, ouvinte, que tem gravação bizarra em áudio aí, manda pra gente dizendo gravação eletrônica aqui de voz. Manda pra nós ouvir. O problema é que vai ter um monte de gente forjando a parada, né? E mandando pra gente. Colocando a mãe pra ficar sussurrando. Se você fizer isso, é otário. Teve uma ouvinte, acho que ela mandou pro Lucas isso também. Pelo Twitter, ela mandou mensagem falando que gravou, o celular dela gravou, ela e a namorada na cama, assim, assistindo televisão, a namorada tava dormindo, ela tava vendo televisão, ou ela tava dormindo, enfim. E o celular se moveu, ligou a câmera, filmou, caiu, e durante esse processo tinha uma voz
falando e não tinha nada a ver com a voz da televisão, sabe? Bicho, o vídeo que ela mandou é do celular se autoligando do lado dela enquanto ela tá dormindo, dando tipo uma voadora, assim, ele dá um duplo mortal carpado, ele vira 2 vezes, assim, no ar, e cai mostrando a namorada dela do outro lado da cama. E tipo assim, isso tudo em slow motion e depois acelerado e com uma voz bizarra no fundo. Uma parada que parecia de outro mundo, mano. Esquisitão, mano. No começo eu achei que ela que tinha derrubado, mas depois eu conversando com ela, a gente notando bem no vídeo, tipo, ninguém pega no celular, sabe? Parece que o celular ligou e deu um pulo sozinho, assim, do nada. Foi muito doido, cara. Ou é um Transformer, ou temos aí um caso que não dá pra entender. Olha aí. Pois é. Eu acho que é um caso que não dá pra entender. Então, às vezes rolam umas paradas dessa que, assim, longe de mim querer ser dono de qualquer verdade. Pau no cu da verdade, inclusive. Mas tem umas coisas que... Imagina você pegar uma amostragem de 1000 pessoas num desses testes da CIA, tá ligado? Às vezes você dá sorte de trombar com um caso desse. E aí, o que você faz? Eu chamo de probabilidade. O problema é que você não tem nem como analisar isso. Assim, uma das coisas que desses vídeos que eu tava assistindo pra aqui pra pauta me incomoda bastante é a frequência. Ainda bem que o Padre Quevedo não falou isso nem uma vez, por exemplo. Porque é um cara mais preparado, pelo menos pra não falar tanta besteira. Quando a galera fica falando que a mente humana só tem 10%. Ah, não! Caralho, velho! Ah, isso é legal. Porra! Aí eu fico pensando naquele filme Lucy, sabe? Eu ia falar isso agora. 100% você vira um pendrive e sai por aí, na verdade da luz. Cara, esse filme é muito ruim. Porra, velho. Caralho, a quantidade... Tipo, tá argumentando legal, às vezes tu repara que os argumentos são cópia da cópia da cópia, e vai indo assim, tá? E quando começa... Não, porque a mente humana só 2% já que não sei o que. Puta que pariu, por que tá indo assim, cara? Não tava tão mal, mas, porra, parece que é um compilado de... Desqualifica tudo, né? São os chavões, né? Justamente, parece que é um compilado, a pessoa pega as coisas interessantes, faz aquele compiladão dos outros, e depois ela vai falando aleatoriamente as coisas, aí o entrevistador vai achando super interessante, aí o entrevistador às vezes que manda, não, porque tem pesquisas que falam da mente humana, a pessoa, sim, que a gente só usa 10%. Aí eu, caralho, alguém levanta a bola e o outro já corta porque já tava esperando. É foda. Eu ia fazer um adendo sobre a fala do Keller, mas eu ia jogar matéria escura no meio, mas eu esqueci completamente. Então só segue, gente. É isso. Caralho, agora eu tô muito curioso pra ver o que você ia falar de matéria escura, né, no que o Kelly tava falando. Eu ia falar que, tipo, ele tá falando que tem uma... É problemático você usar a parapsicologia de uma forma que seja como a física, que é universal. Eu não tenho certeza se foi essa palavra que você usou. É, tipo isso mesmo. Então, o problema é que nem a nossa física é universal, porque muita coisa a gente não consegue explicar, principalmente sobre o que existe fora do nosso planeta Terra, que é a questão do que porque a nosso universo está expandindo de forma acelerada. Depois de muita conta, depois de várias equações de Einstein, a gente vê que o problema é a gravidade. Então, ou a gente tem um problema gravitacional ou a nossa física está errada, entendeu? Pra gente explicar, o que está fazendo o nosso universo expandir de forma acelerada é uma coisa chamada energia escura, que a gente não sabe o que é, certo? E essa energia escura, ela... Não, isso aí é a mente das pessoas fazendo o trabalho. Pois é. E o que é essa energia? Isso, se a gente for... Eu não queria usar termos muito técnicos, que nem velocidade de escape, etc. Mas é um problema de gravidade. Em relação à gravidade, por exemplo, o que prende a gente aqui na Terra? É a gravidade. Mas como é que a gente consegue lançar satélite? A gente tem uma velocidade maior, né? Que a gente consegue se desprender da gravidade da Terra. Então, por que a gente está sendo lançado para longe? É como se houvesse uma energia antigravitacional. E para isso caber na nossa física de hoje, a nossa física precisa estar errada. Então, ou a gente tem um problema gravitacional, do qual a gente ainda não sabe resolver, ou a nossa física, que todo mundo acha que é universal, não é tão universal assim. Jay, eu sei o que tá... Qual é a lacuna. A gente vai conseguir descobrir isso quando a gente usar mais do que 10% do nosso cérebro. É uma pessoa, né, que liberou os 99% e tá empurrando tudo. Exatamente. Pois eu só ia falar dessa naturalização não tô falando que a física tá errada, tá, gente? Tá falando, isso aí é a prova. A física tá comprovando aqui que a ciência não sabe de nada. Os parapsicólogos estão certos o tempo todo em questionar a ciência, porque eles estão sempre errados.
A Jay tá falando que a física não tá errada, mas tá dizendo que 80% do universo a gente não sabe o que é, então tá colocando tudo inventado pra física dar certo. Só pra matemática dar certo, é isso aí. Mas é. Eu acho que é até um pouco mais que 80%, né? Não, é menos. É 70%. Não, é 70% porque a gente ainda tem o problema da matéria escura. Porque tem muita matéria... Ah, sim, exato. É que eu já tava somando os dois. A gente só tem conhecimento de aproximadamente 5%. 4%. Isso, do nosso universo. Pra física funcionar, a gente inventa 95% de matéria pra essa porra funcionar. Então é isso aí que a física faz. Mas é isso mesmo. Eu não tô falando que, tipo... É assim, a gente acha que a gente sabe explicar muita coisa. Não, tem muita coisa que a gente não sabe explicar, entendeu? E eu seria a primeira pessoa a aceitar. Mas a gente sabe explicar o amor? Ai, meu Deus do céu. Esse filme da Lucy é aquele meme da mente se expandido levando a sério, né? Alguém, tipo, botou 20 milhões de dólares em um budget de filme de um meme da mente se expandindo, cara. E a Scarlett Johansson. Pois é, conseguiram ela ainda. Pô, pior que é um filme bonito pra caramba. Só 20 milhões? Soltei um número aleatório, cara. Não vou pesquisar qual. Não, porque, porra... Agora tô aí, IMDb, calma aí. Agora que a gente tem que... Deve ter sido só o salário dela, né? Mano, sem sacanagem, mano. Eu tenho muita raiva desse filme. Eu tenho muita raiva da galera que fala que gosta de Lucy, mano. Lucy é E muito... o pior é que é um filme da Não, A24. é muito ruim, cara. Muito ruim, muito É um filme da A24. É um filme esteticamente bonito, porque a gente não pode dizer que aquele filme não é bonito, mas é uma história horripilante, de feia, de ruim. Claro que é bonito. Tem a Scarlett Johansson. Pois é. É bonito. Foi 40 milhões. Você errou pela metade. 40 milhões eu quase acerto, hein? Porra, quase. Você errou metade. 50%. Tá bom, então tá bom. Pô, Quase. 40 e 20 em matéria de budget de filme é na mesma casa, cara. Tipo, já mas viu quanto aí custou o Avengers? Olha só. Aí, Lucas, não é o número total, é a porcentagem de erro, entendeu? Você chama o parapsicólogo e aí dá menos de 50%, aí você fica puto. Aí fala que não existe. Olha aí, ó. Porcentagem é tudo. Tem uma teoria da conspiração, que a gente falou bastante de MK Ultra, que eu adoro em parapsicologia, que é o Projeto Montauk. E envolve o parapsicólogo mais famoso do mundo, o Preston Nichols. Vocês gostariam de saber o que é o Projeto Montauk? Pra gente descobrir, você vai ter que dizer. E aí no final a gente vai ver se a gente queria saber dessa informação ou não. Projeto Montauk, cara, ele é uma teoria da conspiração que lembra muito o MK Ultra, mas eu quero deixar bem claro que o MK Ultra é real, a gente tem documentos, tem pessoas que foram presas por causa do MK Ultra, e o Projeto Montauk é teoria da conspiração, então a gente não sabe se esse daqui é real, tá bom? E que a galera alega que houve uma série de projetos secretos do governo dos Estados Unidos realizados no parque estadual chamado Camp Hero, em Montauk Point, em Nova York, que é uma estação da Força Aérea Americana. E o cara que escreve esse livro chamado Project Montauk, que é uma série de livros, inclusive, é o Preston Nichols. O Preston Nichols é um cara de Nova York, de Long Island, que afirma que ele é formado em parapsicologia, então aí o primeiro alerta, né, galera? Formado em parapsicologia, formado em psicologia e formado em engenharia elétrica. Eu queria muito ver qual que é o látis de um cara que é formado em engenharia elétrica e psicologia, porque, tipo, não tem nada a ver. Mas nessa série de livros dele, do Montauk Project, ele descreve estudos secretos militares parapsicológicos na base da Força Aérea, né? Ele diz que, além de poderes mentais, como ler o pensamento de outra pessoa, se comunicar a partir de telepatia, o projeto também estudou muito parapsicologia relacionada à viagem no tempo e no espaço. O projeto Montauk, ele parte do experimento Filadélfia. Vocês lembram do experimento Filadélfia? Acho que todo mundo aqui lembra, Sim. né? Sim, adoro. Aquele de passar no pão as paradas. Nossa, mãe do céu. Um refresco só, bem rapidinho, do experimento Filadélfia. O experimento Filadélfia, a Marinha dos Estados Unidos queria testar experimento com energia eletromagnética para tornar um destroyer invisível. Então eles colocaram ímãs enormes em um destroyer chamado USS Eldridge, o DE-173, e ligaram esses ímãs enormes com muita energia, e o que aconteceu foi que o destroyer sumiu, ficou um tempo desaparecido e pum, voltou. E quando ele voltou com grande parte das pessoas todas derretendo, os membros do braço delas decepados, derretendo, parte delas fundidas com a lataria do destroyer, parte delas desapareceu, pedaço do Destroyer não voltou, ficou completamente sumido. A galera passou muito mal e muita gente morreu. Diz
o Preston Nichols, que desse experimento Filadélfia, a galera desse experimento tentou vender isso em um relatório pra Casa Branca e disse, Casa Branca, aconteceu isso daqui. E a Casa Branca achou, cara, engaveta isso daí, finge que não aconteceu, que a gente matou oficial americano, militar, em experimento dentro da nossa casa, vai dar um chabu enorme, vai dar um puta escândalo, finge que não aconteceu. E então eles viraram pro Departamento de Defesa e falou, Departamento de Defesa, a gente tem uma arma nova. E o Departamento de Defesa falou, arma nova, Guerra Fria, fale mais sobre isso. Então nasceu o projeto Montauk, que é a tentativa deles de estudar parapsicologia com ímãs. Então eles colocavam ímãs, a galera dentro de ímãs enormes, salas que eram na verdade ímãs enormes. Ligavam os ímãs para ver o que acontecia. E a galera passava mal, tinha problema de convulsão, não conseguia lembrar o que aconteceu depois. E a teoria da conspiração é que, entre uma galera e outra, eles conseguiam soltar os poderes paranormais dessa galera. Então eles conseguiam começar a adaptar ímãs menores e colocar ímã dentro da cabeça da galera para liberar os poderes paranormais delas. E usavam isso para espionar russo, para conseguir ler o futuro, para conseguir ter percepções. Toda essa parada de parapsicologia que a gente conhece hoje, né? Eu só acredito nisso se o Tesla tivesse envolvido. Ele é um cara que conseguia. É verdade. Ele é o cara do ímã, né? O cara da energia. É, só ele conseguiria fazer isso. A parada, cara, é que eles estavam tentando replicar o experimento Filadélfia em menor escala. Replicar, às vezes, só em objetos, às vezes só em uma pessoa, às vezes só em uma sala. Pra tanto fazer ela teletransportar como Destroyer, sumiu e voltou, pra como causar invisibilidade e liberar os poderes paranormais delas, né? Mas diz que teve um grupo de crianças que eles raptaram e fizeram que nem Stranger Things, né? Stranger Things é baseado tanto no projeto Montauk como no MK Ultra, né? E Twin Peaks também. Essas crianças, o Nichols teria entrevistado elas agora adulto, né? E elas dizem que tem até hoje poderes de telecinésia e telepatia. E que elas estão pra sempre ligadas em um grande canal de telepatia mundial. E que, tipo, quando elas tentam conversar uma com as outras através de telepatia, elas acessam esse grande canal e elas ficam vulneráveis a ataques de poderes parapsicológicos de outras pessoas. Rede Mocaviana. Ela diz que tem várias pessoas com poderes de telepatia que não querem serem descobertas e que toda vez que alguém ganha esses poderes novos de telepatia e consegue alcançar com a mente delas esses canais de telepatas, essas pessoas atacam elas pra elas não conseguirem acessar esse canal mais. Então tem tipo de um clã de telepatia que domina o canal de telepatia terreno. Parece X-Men isso aí. É bem X-Men mesmo, bem X-Men mesmo. Bem X-Men nada, isso aí é Brasil. Eu lembro daqueles caras que eram os donos do canal do Mirk, sabe? Que ficavam expulsando os outros. Lembra? Síndrome do Pequeno Poder. Síndrome do Pequeno Poder. Tinha os canal de Mirk. Você que não sabe, o cara ficava assim, Mirk São Paulo. Aí ele era o reizinho daquela porra. Mirk, sei lá, Fortaleza. E só podia entrar quem era amigo do cara. E olha aí, o cara botava pra correr os outros. Mas assim, trazendo mais pra loucuragem prática, isso que o Lucas tá falando, no geral, a gente comentamos ao longo do programa, a parte maneira assim do tema é tocar fogo nas coisas, levantar as coisas com a mente, mas no geral esses estudos, alguns quando dão alguma resposta, sei lá se são inventados ou não, porque eu não tenho documentos provando e tal, são coisas mínimas. Você conseguir, por exemplo, aquele anime, o Psycho Mob, ele mostra lá aquele estudo aqueles caras mais fraquinhos assim, consegue 80% de vezes adivinhar a carta que o outro tá olhando, ou então consegue fazer telecinese com coisas muito leves, né, gramas e em pouca distância, uma telepatia entre pessoas muito íntimas, né, consegue trocar uma ideia com coisas do tipo assim, nada Carrie a Estranha ou Akira, sabe? Os negócios no geral são mínimos, ou como o Lucas estava falando, projetos do governo que vão tentar espionagem a longa distância, né? Estados Unidos, a Rússia com os Estados Unidos e por aí vai. Imagina, se um estudo desse tem alguma conclusão, eles terminam o estudo, como publicam a parte que não dá em nada, ou dá pouca coisa, ou dá pouca informação, e começam um segundo projeto, ou um terceiro projeto separado, com aqueles que foi bem sucedidos, porque daqui, isso aqui é informação secretíssima, você não pode divulgar para o mundo que você tem um ser, ou um treinamento, uma forma de colocar seres humanos para investigar pessoas de outros países, sabe qual é? Isso aí é uma coisa secretíssima, extremamente secreta, você não ia divulgar uma informação dessa jamais. É que quando vocês falam tipo de coisas pequenas que a gente tem, de, por exemplo, a adivinhação desses projetos, né, dessas
pesquisas, eu lembro muito de probabilidade, sabe? Porque, assim, tem vários exercícios de probabilidade que é em relação a isso, adivinha cartas de baralho, adivinha quantas vezes vai cair aquele número de dados. É uma probabilidade, gente. E quanto mais experimentos você faz, quanto mais vezes você faz, sua probabilidade vai aumentando, entendeu? Então, esse negócio de adivinhar as coisas só me cai na probabilidade do que aquela coisa pode acontecer, né? A parada é que mesmo que seja muito improvável que alguém acerte tudo, quanto mais vezes você repete o experimento, alguma hora alguém vai acertar tudo, né? Então, mesmo sendo muito improvável. E todo mundo começa e fala assim, meu Deus, se a gente fez isso e aconteceu uma vez, provavelmente essa pessoa é anormal. E fala assim, não, pode acontecer, Você tem a probabilidade daquilo acontecer sempre, sempre. Sim, mas olha só, vamos lá. Esse que é o cerne da questão, Jay. Se você tem alguém que, num teste simples de 3 cartas, de baralho de cartas, 40 cartas, consegue em 80% das vezes adivinhar qual é a carta que ela tá virando, porra, beleza, a pessoa tem uma puta sorte. Aí você fala assim pra pessoa, olha só, adivinha qual é a senha do computador da pessoa. A pessoa em 80% das vezes adivinha. Eu não quero saber se essa pessoa é sortuda, eu não quero saber se você fala que essa porra é parapsicologia, eu não quero saber se isso é magia, eu quero que isso funcione. Se a pessoa tá me dando informação que eu tô pedindo em 80% das vezes, não me interessa qual o nome que você dá. Essa merda funciona. Foda-se, entendeu? Tá certo, mas você concorda comigo que se, por exemplo, eu te conheço, Jacaúna, eu te conheço, eu convivo com você todos os dias, é uma hipótese. Eu sei como você se comporta, etc. Eu convivo com você o tempo inteiro. Digamos que eu sou a Tabata, tá? E daí, eu quero mexer no seu celular, e você nunca me deu a sua senha. Eita, rapaz. Mas... Aí eu arranco o seu dedo e uso o digital. Não é o de digital, é aquele que tem padrão, beleza? Padrão. Ou você Beleza. é muito esperto, que uma vez eu já fiz isso, não era nem padrão, era número. Eu simplesmente coloquei o celular contra a luz e vi onde estava a gordura do dedo, né? De quantas vezes a gordura do dedo batia ali naquele padrão e eu vi os números. Beleza, eu fui tentando até dar o padrão certo. Uhum. Tudo bem, mas é uma senha do seu Gmail. Eu quero ver os e-mails que você tá recebendo. Eu acho que você tá fazendo alguma coisa com seus e-mails. E eu te conheço quem você é. E eu vou pensar, poxa, o que ele colocaria de senha? Tudo bem, Jay, você tá fazendo espionagem pessoal, Jay. Você tá fazendo Eu acho uma coisa que hacker já faz hoje em dia. Não é isso que eu tô falando, Jay. Tô falando você pegar uma pessoa que participou do experimento e tem um número de 70%, 80% de adivinhar as coisas, não me interessa se é parapsicologia, não interessa se é feitiçaria, tá? E fala assim, cara, eu quero saber qual é a senha aqui do secretário de defesa americana. Você O cara acha que vai vai lá acertar? e, porra, em 10 tentativas o cara acerta 8. não Ou acerta. acerta em 10 tentativas, ele consegue acertar. E tu fala, porra, beleza, o cara não fez uma espionagem pra hackear o cara. O cara simplesmente foi lá e falou, ok, vou tentar. Não é isso que eu tô falando aí, que é uma pessoa conhecida. E só pra deixar claro, a Tabata tem acesso ao meu telefone, eu tenho acesso ao telefone dela. Não precisa tentar me adivinhar, entendeu? Mas não é isso que eu tô falando. Tô falando de uma pessoa aleatória, desconhecida. Não tô falando como é que é espionagem pessoal, hack pessoal, que a pessoa vai dar uma malandragem. Mas se você fizer uma conta, vai dar uma probabilidade que ela possa acertar ou não. Principalmente em jogos de azar. A gente tem a probabilidade daquele dado estar viciado, daquele baralho estar viciado. Você entendeu? Existem várias explicações da probabilidade que pode fazer com que isso aconteça. Galerinha, essa parada do projeto Montauk, ela tem uma parte mais séria, um pouco mais pesada, que é a tortura psicológica e física que essas crianças teriam passado e que elas dizem que, agora adultas, né, o custo delas terem desenvolvido algumas habilidades é que elas são extremamente paranoicas, têm um humor completamente instável e têm transtorno pós-traumático. Elas vivem achando que qualquer coisa é ainda o experimento que tá rolando e que vão torturar elas de novo. Especialmente a parada dos ímãs e de colocar elas em tanques de água pra se afogar e dar choque nelas. Então é muito... Se isso for verdade tão quanto o MK Ultra, é muito triste, assim, porque o MK Ultra chegou a torturar a criança mesmo. Chegou a torturar criança e mendigo, inclusive. É muito pesado, assim. O dos
dos interesses do Montauk, que é a parte da parapsicologia, mas é uma parte que a galera esquece, é de reprogramação mental, de você fazer um treinamento com a pessoa, dar pra ela várias informações, então fazer a pessoa esquecer que teve esse treinamento, esquecer dessas informações, nunca existiu, mas depois lembrar delas se elas forem reativadas, com alguma palavra-chave ou com alguma música. Então você, por exemplo, fazer todo um treinamento de espião com a pessoa, depois apagar isso da cabeça dela, mas daí se ela ouvir um comando de voz, ela volta a ser espiona, toda essa memória volta à tona. O projeto Montauk tem muito essa pegada de reprogramação mental. Então, mas por exemplo, uma vez minha psicóloga estava me explicando o seguinte, minha psicóloga me explicou, não sei se ela tá certa ou não, mas eu acredito nela, né? Tô pagando. Ela me falou assim, que às vezes as pessoas, crianças, e elas convivem com pais abusivos, irmãos abusivos, elas começam a identificar padrões. Por exemplo, você começa a perceber como sua mãe se comporta quando ela vai explodir. Você começa a entender o que seu pai faz antes de tipo, sei lá, exemplo horrível, bater no seu irmão, alguma coisa do gênero. E isso vai ficando memorizado, entendeu? Tanto que você leva para sua adolescência e para a fase adulta. Então, não seria mais um mecanismo do seu psique em relação, em forma de proteção? A parada da programação é você ter o controle do que a pessoa vai lembrar e vai esquecer. A outra pessoa tem. Isso. Então, por exemplo, Jay, eu quero que... eu te contei um segredo, mas eu quero que você esqueça esse segredo e você só lembre quando isso for importante de novo. Pra você não contar pra mais ninguém, tá bom? Então eu te conto esse segredo, faço esse experimento da reprogramação mental e você esquece dele. Você esquece dessa conversa, esquece que eu contei um segredo, esquece dele. Aí um dia eu chego pra você e falo assim, guacamole. E pum, o segredo voltou na sua cabeça agora. Essa é a parada da reprogramação mental, sacou? Tá, mas isso também não acontece com pessoas que sofrem de coisas traumáticas? Sim, você causa um trauma. A ideia é essa mesmo, você causa um trauma. Mas você tem o controle do que desencadeia a memória voltar, sacou? O parada do trauma é que você não tem o controle. Os teóricos da conspiração, eles defendem muito essas teorias eles chamam de sleepers agents, Sleeper né? Agent. Exato, né? Que você teria, assim, tem vários filmes comentando isso. Eu tenho tem inclusive até um episódio do Arquivo X, acho que é da 2ª temporada, que fala sobre isso, né? De que... E aí eles fazem uma mistureba, tipo, a pessoa recebe a mensagem no SMS, lê a mensagem, ela fica louca e eles misturam isso com aquelas velhas teorias da conspiração dos chemtrails, né? De que o governo tava envenenando a cidade e tava fazendo com que as pessoas pirassem, né? Em dado momento. Mas eu fico meio na dúvida do quanto isso pode ser controlável, né? Porque você fazer com que a pessoa tenha um comportamento é mais do que comprovado, né? Você pode, sei lá, como vocês falaram aí, criar um trauma, criar uma ojeriza tão grande que a pessoa evite aquilo. Um produto, um comportamento, alguma coisa. E você tem outro tipo de coisa, mas essa coisa meio lidar com o inconsciente, você acertar exatamente o que a pessoa tem que fazer como se o inconsciente, através de poucas mensagens, ou até de uma coisa pode ser até mais elaborada, mas você obter controle total sobre essa situação é complexo. Mas aí tem um truque também, cara. Você não precisa fazer e esse funcionar. Se você é um governo, você pode fazer, sei lá, 75. Se um funcionar, é lucro. Entendeu? Tem umas coisas que ainda dá pra mexer quando você fala isso. E a ideia de um Sleep Agent não é nova, não. Isso aí, porra, Hassan Abd-Sabah, o velho da montanha, do pai dos assassinos, fazia isso, tá ligado? Caraca, você lembrou muito do fundo do baú agora, meu Deus! A Rússia fez isso com o Soldado Invernal, pô. Tá aí no filme, pra quem a Ordem dos quiser ver. Assassinos de 1050, acho que ela começa, o Hassan Abd-Sabah. Não, Hassan Abd-Sabah nasce em 1050. Bom, foda-se. A parada é que, assim, pra mim... a data não bate. 1970, o que a gente sabia de neurociência é muito pouco pra você ter esse tipo de controle. Hoje em dia, a gente já pode começar a desconfiar disso. Mas o que consegue encadear e desencadear a memória é o mapeamento da sua cabeça, você ter o mapeamento da sua memória sendo feita, então alguém tá mapeando como a sua memória foi feita, e você botar a agulha na cabeça da pessoa que trava e destrava a memória dela. Hoje em dia, já
entre muito aspas, já dá pra fazer algo parecido com isso. Mas você tem que estar ali na cabeça da pessoa de forma física mexendo, né? Não é você falar uma palavra e desencadeia a memória dela, né? E você tem o problema ainda que, teoricamente, tudo isso foi testado com animais e tal, e você não sabe ainda qual que é o grau de interferência da consciência nisso, né? Isso é um dos problemas que a gente tem, porque ainda teoricamente, esses testes que o Lucas falou não foram testados em seres humanos. Repito, teoricamente, né? Como não? Tem gatilho aí pra tudo na internet. Aí a pessoa vê um negócio, a pessoa desengatia um gatilho todo complexo de memória da vida, todos os traumas da pessoa vêm ao... Aí você fala que uma palavra não pode. Não, que isso aí não. A internet te prova totalmente o contrário. Para, Jacaona. Tá dando gatilho. Para, você tá me dando gatilho. Você tá me dando gatilho. Tá vendo? Isso é, a palavra, uma palavra, uma imagem, uma situação, qualquer coisa pode desengadear a memória. Agora, se você pode fazer isso para o ponto de manipular ações, né, da pessoa, aí é outra coisa. Mas a memória pode vir com força por qualquer gatilhozinho. Tem o Projeto Montauk, tem também uma parada que sobre viagem no tempo e conversa com alienígenas e túneis interdimensionais, mas eu vou deixar essa galhofagem toda... Aí me interessa. Eu vou deixar essa galhofagem toda pra um episódio só sobre isso, só sobre o Projeto Montauk. É essa parte do rolê que me interessa. Mas a parapsicologia também fala, por exemplo, de viagem astral. Né, Sim. como o Kelly estava falando, a parapsicologia, na minha interpretação livre, né, a minha interpretação então é minha, ela é justamente aquela galera que não acredita em magia, sabe qual é? Que não acredita no misticismo, querendo só explicar. O Kelly falou mais ou menos já isso, então só para não restar dúvida se alguém não entendeu. A maioria das vezes, quando o cara fala que é parapsicólogo, ele não acredita no fator místico, e muitas vezes ele só quer trazer pra ciência a magia. Ele acredita no fenômeno, né? O fenômeno ele ainda acredita. Então ele tem fé que dá pra explicar cientificamente, mas ele não acredita em magia, não. A magia pra ele não é místico. Tem uma razão que ele pode quantificar. Então ele vai jogar essa quantificação na força da mente ou e tal, né? Então ele muda ali do místico pra ação direta humana, mentalmente, pelo menos. Lembrando que viagem astral e sonho lúcido já dá pra causar, hein? Uma boa, em laboratório. Pra quem não conhece, a viagem astral é você conseguir projetar sua mente pra fora do seu corpo e literalmente sair flutuando por aí, vendo as coisas pra fora do seu alcance de visão. Seu corpo fica aqui e sua mente vai passear por aí. Tal qual um fantasminha, praticamente, né? Seria o grau máximo da parapsicologia esse, né? Seria você conseguir se libertar de... É mesmo? É, porque você vai quebrando barreiras, né? A primeira barreira de você tá só preso na sua mente e você não conseguir se comunicar com outra pessoa. Depois a barreira da visão, depois a barreira da intuição e tal. E a viagem astral seria você conseguir se libertar totalmente de todas as barreiras físicas do seu corpo e tá livre por aí pelo nosso universo. Rapaz, esse aí é de boa, eu queria telecinese. O último quadro, mais além disso, mais pica das galáxias, é você conseguir transcender essa realidade e ver as outras realidades também. Mas dentro da nossa realidade, o quadro mais pica da parapsicologia é você conseguir fazer a viagem astral mesmo. Porque daí você é um ser praticamente que sabe tudo, né? Você tem acesso a todas as informações. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento. A viagem astral não é nem tão incrível assim. O pessoal fala que eu fiz uma vez e, galera, isso aí é... Eu já tive também. É simples. Eu já tive com paralisia do sono. Só ter problema de dormir. Começa esse pessoal que não acredita aí em nada. Tipo a Jay. Tipo o Igor. Teve uma vez um podcast... Mano, para com isso! Eu acabei de falar que eu tive experiência de viagem astral quando eu tive uma paralisia do sono. E assim, eu fiquei muito medo mesmo. Eu fui fazer aquele exame lá que você tem que dormir no lugar, tralalá. Assim, eu não queria dormir. Eu não queria dormir de jeito nenhum. E foi uma época que eu tava muito estressada com a faculdade, eu tava trabalhando junto, tava no estágio, tava com 6 matérias pesadíssimas da faculdade, e eu não tava comendo direito, eu tava, pilhadaça, eu tomava café, e daí teve um dia que eu fui dormir, e assim, pra mim durou, 2 horas, e eu moro sozinha, né, eu sempre morei sozinha, então eu fiquei com muito medo de morrer. Aí você descobriu que você não morava sozinha. Basicamente. Eita! Não, mas eu tive a experiência de, sair do meu corpo, eu tava me vendo deitada na cama, eu tava de olho aberto na cama, e eu podia ir em qualquer canto da casa. Eu não saí da minha casa, tá? Eu fiquei na minha casa. Não, calma aí. Não, calma aí, agora eu fiquei confuso. A sua paralisia do sono, você podia andar pela casa?
Foi uma experiência de viagem astral com paralisia do sono. É como se eu me visse fora do meu corpo. Eu me via fora do meu corpo, eu tava deitada na minha cama. Diabo em cima dele. E eu podia transitar pela minha casa, eu via meus cachorros dormindo, e é isso. Normalmente, se você tem uma paralisia do sono, você pode aproveitar pra sair, sim. Várias vezes já deu uma saída assim, legal. Em teoria, paralisia do sono não é isso. Paralisia do sono é você tá naquele estádio de entre acordado e dormindo, algumas funções cerebrais suas, apesar de você estar meio que consciente, algumas funções cerebrais suas não voltaram completamente e você não consegue se mover. A explicação científica é justamente científica, né? Abre aspas gigantescas, assim. Qual ciência e quando, né? Mas é que você, na verdade, você tá interagindo com o ambiente através dos seus outros sentidos, por exemplo, sei lá, ouvido. Não tô ouvindo os cachorros latindo, eu tô ouvindo eles roncando. Então meu cérebro entende que ele tá dormindo. Eu tô sentindo frio ou qualquer outra coisa. Então eu imagino se tá de dia ou se tá de noite. E aí a tua mente, ela vai criando esse ambiente como se fosse um sonho, entendeu? Com base na tua memória. Porque você tá... Uma parte das funções cerebrais estão ok e outras partes ainda não estão. Tá, então é um sonho lúcido. Toda viagem astral é um sonho lúcido, né? Esse que é o ponto. Uma vez o Igor tava gravando com a gente e ele falou isso, não acredito em nada, não sei o que. Mas um dia eu tive uma experiência de viagem astral, que não sei o que, ele contou no podcast. Falei, porra, tu não acredita? Ele, não acredito não, mas porra, foi verdade. Eu falei, cara, tu acredita, não acredita, mas foi verdade? Não, o Igor ele tem um problema. O Igor tem muitos problemas, né? Mas é esse, de que ele fazia teste com o Brasil não é um deles. O Brasil definitivamente, ele tá bem pra caralho. Quer dizer, enfim, com coronga, vamos ver. Mas ele fazia teste com a mãe dele. A mãe dele escondia código atrás dos locais e ele na viagem astral descobria quais eram os códigos, olhando Exato. atrás dos objetos, saca? Tipo, não foi só, tive um sonho meio esquisito, não. Tipo, ele fazia teste com a parada, aí falava, não acredito muito nisso, não. Vai tomar no cu, né? Ele acertava os códigos e ele falava, não acredito, não. Aí, é isso que eu falo, o cara, você, às vezes o cético quer ser tão cético que ele vive a experiência mais de uma vez, comprova cientificamente e fala, tem outra explicação. Eu falo, cara, eu acredito na porra toda, eu sou um filho da puta desgraçado, acredito em tudo. E eu nunca vivi porra nenhuma disso, velho. É impressionante, tem gente que vive e não acredita. Que merda é essa? Porque Deus não dá asa à cobra, né? Nossa senhora. Deixa eu só deixar explicadinho porque que eu sei que foi uma situação de paralisia do sono, porque depois eu senti falta de ar, eu não conseguia respirar, eu sabia que eu tava dormindo, mas eu tava tentando acordar, e foi isso, entendeu? Antes de eu ter noção de que eu tava tendo uma experiência de paralisia do sono, aconteceu tudo isso, você entendeu? E depois foi que eu tive a experiência de paralisia do sono. Eu fiquei com muito medo, mas assim, foi a primeira e única vez. Que isso, é mó legal, mano. Mano, eu morro de medo, eu moro sozinha com 3 cachorros, eu tenho certeza que se alguma coisa acontecer comigo, meus cachorros vão me comer, entendeu? Então eu fico preocupada. Isso é uma preocupação válida. Mas eu vou te falar que quando você tem uma projeção, uma viagem disso daí, se olhar pro teu próprio corpo deitado, dá um impacto, viu? Mano, de olho aberto ainda por cima. Nossa, eu nunca vou esquecer da imagem, tava de olho aberto. Você se viu de olho aberto? Aham. Deve dar uma secura nos olhos danada. Você se viu o Piccolo dormindo sem pálpebra? Não, eu tava com os olhos abertos, a pálpebra tava pra cima, não tava sem pálpebra. Eu entendi, foi uma piada, mas eu entendi. Cara, que coisa assustadora, mano. Não, eu literalmente ia pensar que eu morri. Eu desfaleci, eu ia provavelmente embora. Mas é o que você pensa na hora mesmo. É mais ou menos isso. Entendi, é isso aí. Cética, né? Tá bom. Então não bem de cética. Não. Aí tá lá a conversa, começa toda cética, e depois começa o papo de, eu já viajei astralmente. Não, mas é que tem estudos que provam, mas não provam tanto assim, mas também não desmente tanto assim. Aí eu fico quieto e falo assim, caralho, me chamam pra cá pra quê? O povo já fala que não acredita, depois fala que viveu o bagulho. Eu nunca falei que eu não acreditei, entendeu? Tipo, acontece umas coisas com a gente, eu acredito na ciência, então eu fui lá, fui no médico, fiz um monte de exame, e a explicação foi de que eu estava passando por um momento estressante da minha vida, tanto que eu nunca mais tive, entendeu? Eu comecei a me cuidar de outra forma. Não fiz mais as coisas que eu estava fazendo antes pra ter tanto estresse no meu corpo. A Jay está seguindo aquilo que o Crowley fala pra ela fazer no Book 4, no livro 4. Ah, é?
nesse livro aí. Que ela fala o seguinte... Calma aí, rapidinho. Você mandou um inglês muito louco aí. É o book 4 e o livro 4. No book 4 e no livro 4. É isso mesmo. É assim que eu chamo ele. Que ele fala o seguinte: acontece várias paradas loucas. Ao estudante com quem acontecer, não atribui excessivo valor filosófico ou religioso pro rolê. É isso aí, irmão. Pois é. Aconteceu, beleza, a vida que segue. Eu só segui. Agora eu, faço muito esporte pra entrar em exaustão. Meu corpo cansa, consequentemente minha mente cansa e eu durmo, entendeu? E foi essa a minha saída, praticar muito esporte até exaustão. Acabou, é o que funciona. Nunca mais tive. Pô, tá bom. Então eu gostaria de agradecer muitíssimo a todo mundo que ficou até aqui. Tem gente aqui nessa live aí, pelo amor de Deus, quase 1h da manhã. Então é isso, eu gostaria de agradecer muitíssimo a você, querido ouvinte, que ficou até aqui. Essa mesa maravilhosa. Alguém que não, Rafael Jacaúna, quer fazer algum jabá? Olha que arrombado, só porque eu ia falar da minha live, o pessoal visitar lá, segunda e quarta-feira. Pô, até foda. Tá bom. Se você quiser ouvir mais sobre espiritualidades muito loucas, vá para o Magicando, podcast ao lado. É isso aí. Então, gostaria de lembrá-los que não olhem para trás, porque você vai ver seu corpo deitado na cama com os olhos abertos. Igual o Piccolo dormindo no mangá do Dragon Ball. Nossa senhora.